Nossa missão é entregar produtos de alta qualidade, tecnologia, segurança e desempenho para o mercado de refrigeração. E tudo isso para estarmos juntos de vocês. Mas nossa caminhada começou muito antes, há mais de 60 anos, com a fundação do Grupo Benassi. Com a nossa paixão por inovação e garantia de qualidade, não paramos de crescer e assim surgiu a Pescan. A linha Air Repair da Pescan é 100% brasileira e desenvolvida para atender todas as necessidades e exigências de quem mais nos importa, você, refrigerista. Atendendo a todos os setores, automotivo, comercial, residencial, industrial e câmaras frias, as soluções da linha Air Repair trazem, com um excelente custo-benefício, o mais alto desempenho e eficiência para toda a manutenção. E hoje trazemos nosso mais novo lançamento para esta linha de produtos: o óleo lubrificante PAG para compressores de ar-condicionado e refrigeração. Conheça mais e confira as soluções que rentabilizam. Pescan, a empresa parceira de todo refrigerista. Fala, meus amigos, boa noite, sejam bem-vindos a mais um podcast, o meu, o seu, o nosso SamaCast. E hoje vamos falar sobre câmera frigorífica. Fizemos um compilado para você, você que não assistiu, você que perdeu algum detalhe. Vamos passar aqui os melhores momentos das instalações, das manutenções e aquela manutenção preventiva, corretiva, sobre câmera fria. E temos os feras aqui, os nossos mestres, que vão mostrar para vocês todos os detalhes da câmera fria. Não é isso mesmo, Flávio? É isso mesmo, Adriano. Boa noite a todos aí. Hoje eu estou aqui na companhia do professor Adriano, né, para a gente falar sobre esse compilado, falar sobre essa dinâmica do que aconteceu aí no ano de 2023. E nós tivemos aí, ó, André Lago, Amaral Gurgel, quem mais, Adriano? João Alberto da São Rafael, Celso e o Fernando da Coel. Flávio, eu vi aqui nesse compilado, cara, isso não é um podcast, cara, isso é um aulão. É um resumo dos melhores momentos dos nossos podcasts que nós apresentamos sobre câmera fria. Exatamente, e quem perdeu, vale ressaltar aqui que tá na íntegra, né? Continua na íntegra aí no YouTube, mas aqui são aqueles trechinhos para dar aquela aguinha na boca da pessoa assistir. Com certeza. Trouxeram informação de campo, trouxeram também muito aprendizado dos cursos aí. As né? novidades, né? Foi muito bacana. Então, foi separado aí, para vocês aí que nos acompanham, um conteúdo de primeira linha, Adriano. E fora os patrocinadores, né? Demais. Que o pessoal tá interagindo junto conosco ali, mostrando a principal atividade, né? Que eles estão andando junto. Você sempre fala no podcast que a tecnologia, ali a engenharia da empresa somado à escola, né? Somado à escola. Então os caras vieram aqui, cada um representando aí a sua, que nem o André Lago, empresário, atuante no mercado. Amaral Gurgel, a gente chama de dinossauro da refrigeração. Dinossauro da refrigeração. O grande João Alberto da São Rafael, uma empresa... primeiro engenheiro da São Rafael, né? Referência no mercado de câmara frigorífica, né? As grandes marcas aí, as grandes... como é que chama lá as casas de alimentação lá? Os fast food. Os fast food. Em todo lugar, banco, grandes empresas utilizam da São Rafael. E a Coel aí também, o Fernando e o Celso, que trouxeram aí conectividade, trouxeram muito aprendizado. Muita novidade, né? Isso é muito bom. Então vamos deixar aí pra galera assistir, deixar pra galera acompanhar. Foi um compilado feito com muita dedicação. Flávio, esse compilado, nós fizemos todo esse apanhado de informações, né? Que tá maravilhoso. Isso é uma aula. Mas tem treinamento ainda? Tem alguma promoção de treinamento? Tem sim. Tem vaga ainda para câmera fria? Ainda tem. Nós estamos hoje no dia 19 de dezembro, tá? Tá tendo promoção de Natal, que agora, né, na próxima semana nós já teremos aí. E a promoção aqui na Sama Cursos não para. Nós fizemos uma extensão da Black Friday, vamos falar assim, é uma campanha de Natal, 50% de desconto nos treinamentos online e também no presencial. Tem alguns que já encerraram. Aí
mas tem uns, nesse segmento de câmara fria ainda tem vagas, então dá tempo ainda de participar, dá tempo de... Cara, e nós estamos com um time forte, hein? Bastante, Professor Fábio Parravano, professor Cláudio Emídio, André Lago. É só sensacional. fera para dar esse treinamento. Para somar isso, Adriano, 50% de desconto e ainda parcela em 12 vezes no cartão. Aí fica fácil, Aí né? fica fácil. Começa o ano com o pé direito, né? Você que já atua na área de refrigeração, você que atua também aí nesse segmento, tá enxergando uma oportunidade com esse calor que tem sido agora, né? Na primavera nós sofremos, agora já estamos entrando aí no verão, né? Então o bicho vai pegar. E na área alimentícia, na área industrial, na área comercial no geral, bastante novidade. Então é a hora de se profissionalizar, aproveitar o desconto, aproveitar a bagagem desses mestres, refrigeristas aí, e sem contar material didático, apostila. Aqui é só um complemento. Você vê só... E já é bom, né, Adriano? Com certeza, é um aulão. Você imagina na sala de aula, você imagina pôr na mão na massa, e são turmas reduzidas. São de 10 a 12 alunos no máximo, para que todo mundo consiga, de fato, aprender. Sair sabendo. É isso aí. Vamos assistir, então? Vamos lá. Vamos assistir? Para você aí, produção, só colocar aí, daqui a pouco a gente volta. Vamos falar sobre esse universo da refrigeração comercial, o nicho da parte de câmeras frigoríficas. Na refrigeração comercial nós temos outros componentes e equipamentos, mas a câmera frigorífica, a câmera fria, é um produto que não pode faltar aí no comércio, seja atacadista, varejista, porque quem tem que armazenar bastante produto precisa de um compartimento bem montado, bem instalado, equipamentos corretos, né? E é isso que nós vamos falar. Hoje vai ser aula mesmo, professor. Aula, vamos desmistificar essa questão aí do selecionamento, como que faz o balanceamento do sistema frigorífico correto, por que é essa unidade condensadora, esse evaporador de ar forçado, como que eu seleciono uma válvula de expansão, né? E a parte de manutenção, o técnico em manutenção tem que saber sobre esse conceito. Não é só o projetista, a pessoa que faz o selecionamento, o profissional que faz o selecionamento, mas sim o mecânico, o instalador, tem que conhecer esses preceitos, essa parte do selecionamento de equipamentos de refrigeração, para não cair em cilada, né? A gente vai falar muito sobre isso. Vocês vão... Fiquem atentos. As primeiras câmaras que nós fabricamos, por exemplo, eu fui montar as câmaras, junto com essa pessoa que eu citei, o seu Amadeu e outros colaboradores, para você aprender como é que aquilo funcionava. Eu fui montar a refrigeração, os primeiros sistemas, que a refrigeração era nova na São Rafael, ela nasceu junto com as câmaras. Até então as carrocerias não eram refrigeradas. Elas eram carrocerias só isotérmicas, com isolação térmica, já de poliuretano, pelo menos no final dos anos 70 para cá, que a São Rafael sempre gostou de inovar. Pra vocês terem uma ideia, a primeira carroceria de fibra de vidro com isolação térmica de poliuretano foi a São Rafael que fez. Então, propulsores de todo o sistema. Depois chegaram outras, tal, e a fibra de vidro pegou de tal maneira que até hoje as carrocerias são todas feitas, as isotérmicas, né, são feitas de fibra de vidro. Manoel, esse aqui, ele é um tanque de líquido? Um reservatório de líquido. Reservatório de líquido. E ele garante líquido em todo esse caminho até a válvula de expansão, que não pode chegar a vapor. Exatamente. Olha esse cara aqui, ó. Vamos pegar esse cara aqui, tá? Dentro dele, vou chegar mais perto aqui para vocês enxergarem, ó. Legal? Então, ó, o líquido entra aqui na parte de cima, cai, aqui é um reservatório de líquido, tá vendo? E aqui nós temos um pescador. Para garantir que na minha linha de líquidos e lá na minha válvula de expansão ou no meu dispositivo de expansão esteja somente fluido refrigerante na fase líquida indo para lá, nós temos um pescador aqui no fundo que ele pega esse líquido e manda para a minha linha. Então, conforme o condensador vai inundando, vai enchendo o meu condensador, o meu tanque de líquido, esse é um reservatório que vai garantir que nos momentos de maior abertura da válvula de expansão, eu tenho uma quantidade suficiente de líquido que vai mandar lá para o meu dispositivo. Então, isso aqui é um reservatório, é uma poupança de líquido para não deixar faltar líquido na minha linha e, consequentemente, na minha válvula de expansão ou no meu dispositivo de expansão.
Então, todo tanque de líquido, todo reservatório de líquido tem esse pescador que vai pegar sempre no fundo para garantir que a minha linha de líquido está sempre inundada. Por quê? Quem vai retirar calor lá no meu dispositivo de expansão, lá no meu evaporador, é o líquido. Então eu tenho que garantir que o que vai chegar para lá é somente fluido refrigerante na fase de líquido subresfriado. Que o André falou que o condensador tem que estar... Como que é, André? Para ter líquido no meu condensador, o que eu preciso ter? Inteiramente limpo. E se tiver instalado num lugar fechado? Não tem. Por causa de barulho. Não quero barulho. Não tem. Vou lá fechar tudo não, aqui. Enclausurou tudo, não funciona, não tem jeito. Amaral, vamos pegar uma deixa dessa história, já que você está falando, nós estamos falando de líquido. Vamos falar só um pouquinho da refrigeração? Está aqui. O Amaral falou para nós que o compressor ele tem que aspirar e succionar fluido refrigerante superaquecido. E agora? Por que ele está falando para mim que eu tenho que ter líquido agora ali no sistema? Onde apareceu esse líquido? Tem uma torneira ali atrás dele funcionando? Pareceu milagrosamente. Um milagre da onde que foi? Pô, esse pessoal tá falando de condensador, tá falando outro, fala que tem não líquido. Quando o compressor começa a funcionar, começa a chorar. Fica né, branquinho, é Fica branquinho. esse líquido é o que fica lá dentro, sai do dreno, né, do evaporador e entra para aí dentro? Não é. Então assim, nós temos o problema que o estado físico do fluido refrigerante. O fluido refrigerante, ele sai de vapor, alta pressão, temperatura, passa pelo nosso condensador, condensando, passando no nosso estado de vapor para líquido. Em que? Na mesma pressão. Tá? Então, assim, isso é uma palhinha só do curso que vocês têm que entender. Não adianta o cara ir lá e fazer, vou fazer manutenção, vou mandar o meu pintor. O meu pintor vai lá, o pessoal está falando que tem que limpar. Vai fazer manutenção lá, só que ele não sabe das situações, como funciona o equipamento de refrigeração. O processo termodinâmico. Como que é que isso funciona? Então, assim, não adianta você ir lá limpar, porque você não é um faxineiro técnico. Não menosprezando, mas você tem que saber o porquê está fazendo. A limpeza do equipamento faz parte da manutenção. E eu diria para você que hoje é quase 100% de vantagem você ter um equipamento limpo. Você tem economia de energia e o equipamento 100% funcionando. E durabilidade. Durabilidade. Né, André? É isso aí. Gente, ó, só uma dica. Tô com duas feras aqui. Eu tô hoje aqui que nem pinto no lixo, hein? Pessoal, esse tanque de líquido, você também, quando vai fazer alguma manutenção, se ele vir a dar problema, você não pode pegar qualquer tanque de líquido. Tem que ser original, projetado pela fábrica. Por quê? Eu tenho da evaporadora e tem um sistema chamado pump and down. Então eles vaziam o evaporador e esse fluido da minha máquina tem que ficar onde? No meu condensador e no meu tanque. Então às vezes o cara vai pegar um tanque, esse tanque aqui, Adriano, ele é mais caro, vou pegar aquele menorzinho que é mais barato e faz a mesma função. Não faz, gente. Pelo amor de Deus, não faça isso. Você vai rebentar isso aqui, vai explodir. Isso aqui é um vaso de pressão. Com certeza. Legal? Por isso que ele é bem calculado e tem que ter projeto, porque dependendo da distância que fica a unidade condensadora e a minha unidade evaporadora dentro da câmara, se ela for uma distância muito longa, eu tenho que preencher toda a minha linha com líquido. E quanto mais fluido eu ponho, na hora que faz o pump down, que recolhe, que essa válvula fecha e o sistema vai armazenar esse líquido no meu condensador, no meu tanque, se eu tiver uma quantidade maior de líquido que não cabe no volume do meu tanque, eu posso ter um problema de segurança. Né? Lógico, aí nós temos as válvulas de segurança, pressostato, mas assim, pode ocorrer um risco de rompimento do sistema. Então o tanque de líquido, além dele fazer a função de manter a minha linha inundada, para manter a refrigeração lá no meu dispositivo de expansão, ele também é um reservatório para o recolhimento. Eu vou fazer uma manutenção, trocar o filtro, trocar a minha válvula de expansão, vou trocar o meu compressor também, recolheu aqui, posso trocar o óleo, fazer manutenção, que o fluido está preso aqui, desde que todo o fluido do sistema caiba no tanque e no meu condensador. Deixar bem claro que a área da refrigeração comercial, quando nós falamos de câmeras frigoríficas, há uma necessidade muito grande na demanda do mercado. Se abre todos os dias comércio alimentício, farmacêutico, automotivo, que necessita de ambientes com temperatura e umidade controlada.
Verdade, é E a verdade. câmara frigorífica é um equipamento, né? Um compartimento onde eu consigo controlar a atmosfera dentro da câmara. Isso tem que ficar bem claro, né? Nós temos outros equipamentos de refrigeração, como balcões, expositores, vitrines expositoras, os heating cooler, os visa cooler, que tem o mesmo conceito da câmara frigorífica. Então, se popularizou de chamar de câmara fria, né? A câmara fria, ela pode denotar que frio, temperatura próxima a zero, né? Quando a gente fala câmara frigorífica, nós estamos falando de temperaturas que pode chegar a menos 40, Menos 40 graus. interno da câmara. Claramente que não são todos os processos que necessitam essa temperatura. Mas para uma temperatura média, para armazenagem, por exemplo, de produtos alimentícios congelados, a menos 23 você consegue garantir aí qualidade do produto sem ter tanto esforço do equipamento, porque ele tem que ser selecionado corretamente. Você precisa ter um fluido refrigerante. Olha, eu tenho até uma colinha aqui para você, hein? As características dos nossos fluidos refrigerantes, pessoal. Olha só. Olha o que o professor Adriano vai passar para você no dia a dia. Isso é dado em aula. Isso aqui, pessoal, é um procedimento químico e físico. Quais são as propriedades dos nossos fluidos refrigerantes? Presta bem atenção nisso, pessoal. Por quê? É isso que um fluido de qualidade tem que ter. Liquefazer-se no condensador a temperatura ambiente a pressões moderadas. Evaporar-se acima da pressão atmosférica. Ter pequeno volume específico, pequeno volume em relação ao seu peso. Ter um elevado calor latente de vaporização. Calor latente, lembrando que é a mudança do estado físico. Ser quimicamente estável, não alterar mesmo com repetidas mudanças de fase no circuito. Então o nosso fluido, pessoal, ele não fica cansado. Cara, pelo amor de Deus, se um refrigerante chegou a você, falou que tem que trocar o fluido da sua máquina porque ele ficou cansado, por não dando rendimento, corre desse refrigerista, porque você também não é refrigerista, legal? Porque um refrigerista jamais falará isso para você. Não ser tóxico em ambiente aberto. Então o fluido, ele não é tóxico em ambiente aberto. Ah, menor está lá fora, vazou e vai matar todo mundo lá fora. Não, não mata, gente. Não pode ser tóxico. Não ser corrosivo ao material aplicado no equipamento. Então o nosso fluido pode ser o R34A, 410, o R32, 404, qualquer tipo de fluido, ele não pode atacar a parte interna do nosso equipamento. Não ser inflamável. O que acontece? Nós temos o R32, que é baixamente inflamável, já falamos em vários vídeos, temos um podcast dedicado a RLX, que é um dos nossos patrocinadores, que mostra essa baixa inflamabilidade. Permitir fácil alocação de vazamento. Então o fluido ele deve permitir essa alocação de vazamento. Normalmente vaza um pouquinho de óleo, cria uma mancha ali que facilita bastante. Não atacar o óleo lubrificante ou ter qualquer efeito indesejável sobre outros materiais da unidade. Então o fluido tem que ser miscível com óleo. Ah, professor, mas o óleo ele é caro. Cara, não tem problema. O óleo pode ser caro, pode ser barato, mas tem que ser miscível com o seu fluido refrigerante. Legal? Então, por exemplo, que nem nós temos a Pescan. A Pescan tem o óleo polialquileno glicol, que é miscível com fluido R134A. Ah, mas o óleo ele tem um preço elevado em relação ao mineral, que se mistura com o R22, o antigo R12. Gente, o óleo tem que ser miscível com fluido independente do valor. Ter boa solubilidade com óleo lubrificante aplicado no sistema. Então ele tem que ser solúvel. Quando o fluido, pessoal, em estado líquido, ele percebe o óleo, os dois se juntam, eles se misturam. E depois eles se separam. O fluido ele é mais leve, o óleo é mais pesado, eles vão se separar. Legal? Então, normalmente, quem leva o óleo é o fluido e quem traz o óleo é o fluido também. E ser ecológico, não agredir o meio ambiente. Então, essas são características de fluido refrigerante
que nós temos que ter. E a RLX, uma empresa nacional de fabricação de fluido refrigerante, tem essas qualidades. Ele tem esse controle também e traz para você um fluido de qualidade para você colocar no seu equipamento e garantir o rendimento. As grandes empresas, inclusive essa que nós estamos apresentando, o Mini VRF, é homologada pela RLX e muitas outras empresas. Nessa época, Sr. João, já tinha lá as unidades condensadoras prontas ou tinha que montar elas? Até já tinha. Até já tinha. Naquela época a Codex fazia as próprias unidades e não existia a Hitcraft no Brasil, que depois se tornou Eugene, com o passar dos anos. Ela era McQuay no começo, né? Era McQuay. Era a McQuay a brasileira, que era uma empresa nacional que tinha lá uma coisa muito antiga, um contrato de tecnologia com a McQuay norte-americana, que não tinha nada a ver com a Hitcraft. Era um outro fabricante de refrigeração. Eles tinham um acordo lá. Mas era uma empresa basicamente nacional. Eles faziam para nós já desde então unidades evaporadoras, isso eles faziam já. Não só a Serpentina, a unidade evaporadora. E a Bitzer fabricava as unidades compressoras, assim, mas era bem básica. Era uma base, o compressor, polia, correia, o motor elétrico a gente colocava, os periféricos lá que eram só pressostato, filtro secador, visor de líquido, às vezes um separador de óleo, um acumulador de sucção, conforme a instalação. Era isso que eles tinham. Aí depois, passado alguns anos, né, até por causa do McDonald's, eu vou inevitável não citar, a gente começou a trazer umas unidades condensadoras prontas, importadas dos Estados Unidos, da Hitcraft norte-americana. Foi uma janela que se abriu lá que podia importar. Outra tecnologia fantástica, comparado com aquelas que a Bitzer fazia na ocasião. Não tinha eletrônica incorporada ainda. Os controles de ligeiro eram aqueles Paragon, sabe, tipo um relógio? Sim. Um relógio mesmo, que ia com aqueles pininhos de cada 15 minutos. Eu tenho um desse em casa, acredita? Acredito. Era isso aí. E aí... Que era temporizado mesmo, eu não sei, eles começaram, a Hitcraft dos Estados Unidos começou a olhar o Brasil com outros olhos. Pô, tem uma empresa lá que está importando máquinas modernas, as mesmas que fornecemos aqui para o fast food, para o Brasil. Aí eles começaram a se interessar para o Brasil, vir ao Brasil. E uma curiosidade, que a primeira empresa que eles procuraram para comprar ou para se juntar, fazer um joint venture, foi a São Rafael, que eram os importadores deles. Eles nos procuraram, vocês não querem fazer uma joint venture, alguma coisa, que a gente está querendo se instalar no Brasil, porque a gente vê o Brasil com muito futuro, etc. A gente, na época, imagina, era pequeno, né? Não que a gente seja tão grande hoje, mas nós éramos pequenos, pô, aquilo era uma coisa muito audaz para nós. A gente falou, não, nós não temos essa capacidade de embarcar num desafio desse. Mas, olha, nós conhecemos uma empresa, nosso fornecedor hoje, que é a McQuay, quem sabe eles se interessam. Então, pouca gente sabe, mas quem levou a Hitcraft para comprar a McQuay foi a São Rafael. Ai, que legal, que ponte legal. A São Rafael que levou, fez a apresentação e eles tocaram lá as negociações e acabou que a Hitcraft comprou a McQuay do Brasil. Não pôde mais nem usar esse nome McQuay, começou a usar o nome Hitcraft, que depois passou a usar o nome bom. E ficaram no Brasil vários anos. Durante muitos anos eles foram o principal fornecedor nosso, porque, de repente, nós começamos a contar com a tecnologia atual que eles tinham nos Estados Unidos. Então, o que eles tinham lá, on time, vinha para cá. Então, a gente deu um salto de tecnologia nos nossos sistemas de refrigeração. E eles tinham um laboratório, tem lá, muito grande nos Estados Unidos. Quando tinha um desafio, eles me levavam isso para lá, traziam a solução. Então, foi uma época legal. Aí depois, e sempre tendo a Bitzer também como fornecedor e a Danfoss, que nesse meio tempo também chegou a Danfoss, que também é um fornecedor importante nosso. De unidades condensadoras, né, principalmente. Aí o que aconteceu, de passado uns anos, a Hitcraft dos Estados Unidos resolveu vender as operações dela fora dos Estados Unidos. Ela foi vendendo na Austrália, acho que em Portugal, e no Brasil vendeu para diferentes companhias. E no Brasil, quem comprou foi a Eugene. A Eugene. A Eugene comprou, ela incorporou a tecnologia da Eugene, a maioria dos profissionais, e continuou basicamente lá com o mesmo produto, só que não tem mais nada a ver com os Estados Unidos. A tecnologia agora, o desenvolvimento é dela, ela que tem que correr atrás disso. Ela era muito... Ela fabricava muita parte de refrigeração doméstica, né? A parte de compressores, né? E ela tem
ela tem uma gama de produtos gigante. Gigante, é Né? verdade. Então a refrigeração comercial lá foi um impacto para eles, né? E eles pegaram, né, desde a vamos falar, a refrigeração doméstica, né, comercial leve até industrial. Agora, Eles né, têm alguma coisa para industrial. Então, ok, eles passaram a ser um dos nossos principais fornecedores, que a São Rafael se dá muito bem com ele, mas com ele sempre buscando tecnologia nova. Nós temos assim uma característica, também só comentário, por causa dessa nossa intenção sempre de aplicar alguma coisa nova e ser claro, justo com os produtos que a gente usa, tanto perante os nossos clientes como os nossos fornecedores. Toda vez que uma empresa dessa lança alguma coisa nova, eles costumam levar para São Rafael, para São Rafael ser a primeira a conhecer, para acreditar no produto. dar sugestão, ajudar a desenvolver, aplicar num protótipo, porque nós somos muito críticos. Nós já teve várias ocasiões, tem produtos de mercado que as pessoas não sabem, mas o primeiro protótipo foi para São Rafael. São Rafael foi lá, fez uma lista de crítica desse tamanho, crítica construtiva. A gente achava que devia ser assim, 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 porque a gente junta a prática, né, a teoria da máquina, a tecnologia com a prática. Porque às vezes tem muita empresa que ela vai dimensionar uma máquina de condensador, todo mundo trabalha em cima da bancada, né, na altura certa, bonitinha, para trocar um filtro, trocar um compressor. Aí você pergunta para ele, então agora, legal, imagina esse compressor lá em cima do telhado, vai lá, troca esse compressor, à noite, de preferência. Como é que você tira esse compressor daí? Aparecem coisas incríveis. O cara fala, é mesmo, né? Não sai. Porque ele montou em cima de uma bancada, com iluminação, com certas ferramentas. Aí, então, a gente acaba ajudando a melhorar o produto. Então, vocês vêm naquela opções de melhorias, né? Isso mas que é o legal. isso tudo não é nada, como você falou, não é nada vendido, não é nada de compromisso. É uma relação que foi se desenvolvendo ao longo do tempo entre nós, como usuários das máquinas, né, aplicadores com os fornecedores. Então, essa é uma outra característica que eu queria comentar, e isso vai entrando em engenharia e prática de campo, né, porque a gente vai, como eu falei, cuida também da assistência técnica. Então, tem coisas que é muito bonito ali no catálogo, mas na hora do vamos ver, né? Lasca tudo, né? É isso aí. César Augusto da Silva mandou aqui, ó. Por que muitos tanques de sucção são isolados termicamente? Isso não seria recomendado, pois exposto ao ambiente, o fluido refrigerante não ferve mais rapidamente, virando favor até chegar ao compressor? Bom, então estamos falando de dois assuntos diferentes. Estamos falando de tanque de líquido, que é do lado do meu condensador. O que ele está se referindo é o separador de líquido ou o acumulador de sucção. Então, Tá na já bancada, que... hein? Tá na então bancada. vamos lá na bancada? Deixa Então, vamos... eu fazer só mais uma pergunta aqui. Vamos lá, então. Antes de responder, segura aí. Pega na minha mão e não larga, não. Segura aí. Nós fizemos essa manutenção preventiva só para os nossos amigos que estão em casa. Eu posso jogar um detergente aqui específico e passar água aqui com uma máquina de alta pressão, algo semelhante a isso? Sim, existe hoje produtos que fazem para isso, apropriado para jogar, onde você tira toda essa incrustação que está lá dentro. Você joga esse produto, deixa ele reagir por um período e logo em seguida a gente joga água com geralmente usamos lava-jatos, né? Vamos dizer assim, não vamos falar lava-jatos, para tirar essa sujeira. Tá? Isso aí é a manutenção preventiva desse equipamento. A unidade condensadora, o que são manutenções preventivas? Vou puxar um pouquinho mais. Tá? Nós precisamos olhar o quê? Sistema elétrico, caixinha de compressor, terminal se está conectado, bem feito ou não, caixa de comando, contadores, equipamentos que eu tenho que são monofásicos, tem que usar os capacitores, tem que olhar os capacitores, capacitor daqui, hélice do motoventilador, se está corretamente preso, coxinhos de motor funcionando, tem que estar realmente preso e estar funcional, pressostatos, sistemas de segurança, tem que ver se eles estão ativados e funcional. Ou seja, regulagem certo. Pressostato de baixa, cai por equipamento, por sistema de pop-down ou por falta de fluido refrigerante. Fazendo com que eu proteja meu compressor de ter uma quebra. Tá? Pressostato de alta, exatamente a mesma coisa, só que ele vai cair por alta pressão, se caso o meu motoventilador parar de funcionar, ou aquele cobertorzinho de decoração que está lá atrás, faça isso. Então ele vai proteger que o meu compressor também não entre em problema. Mas, André, eu já vi muita gente
ligar direto esse cara aqui, porque diz que fica desarmando. E funciona, né? E Não, funciona, o negócio vai. Não pode jampear o pressostato de alta, Não, então? não pode. Se você vai jampear o sistema de segurança, você está colocando o equipamento do seu cliente em risco. E ele também, E né? a sua vida. Porque esse equipamento ele pode vir a estourar. Tá? Outra pergunta. Então nós fizemos toda essa manutenção preventiva, corrigimos a parte elétrica, fizemos toda a limpeza. E esse cara não tem óleo? Existe Quando óleo. Eu troco, não troco, faço análise, como é que funciona esse negócio? Uma boa pergunta. Então eu vou fazer uma pergunta para você. O refrigerador da sua casa, quantas vezes você trocou o óleo dele? Nunca. E por que você não troca? Porque ele foi bem projetado, bem instalado, fluido de boa qualidade e ele está dentro de um projeto no qual ele não vai ter contaminação, né? A não ser que tenha algum efeito aí diferente. Furou um evaporador, vazou, uma oscilação de energia, queimou o seu compressor. Fora isso, o fluido, o refrigerante e o óleo, eles se misturam muito bem e eles não tem como no carro. Por que no carro a gente troca o óleo? Porque carboniza através da queima da gasolina, ou do diesel, ou do etanol. Aqui não, o circuito é fechado. Porém, o André não fez manutenção preventiva. O cara instalou no lugar fechado. Tá o cobertorzinho Cobertorzinho aqui. Saiu fora do projeto. E o que acontece? Começou a subir a temperatura, sobe a temperatura da descarga do meu compressor. Lembra que eu comentei, a partir de 135 graus, na descarga o óleo começa a carbonizar? Se o meu condensador ficar sujo, se o sistema ficar jampeado, se o meu ventilador não trocar calor, porque está com mau contato, ou está com a bucha solta, enfim, qualquer motivo, começa devagar o óleo carbonizar. Carbonizou, tem que trocar o óleo. Agora, via de regra, as indústrias dizem que a cada 8.000 horas seria interessante trocar o óleo. E a gente acrescenta também o seguinte, siga a risco que o fabricante do compressor está indicando. Normalmente as grandes redes, os grandes supermercados, o que eles fazem? Como esse aqui nós estamos falando de 700, 800 ml de óleo, mas temos supermercados que vai 100 litros de óleo. E o óleo poliéster, hoje usado muito no 404A, ele custa na média aí de uns R$300 o litro. Então veja o volume de dinheiro que nós estamos falando. Então o que o pessoal faz? Antes de sair trocando e gastando dinheiro, eles chamam uma empresa que faz análise do fluido do óleo e diz, seu fluido está contaminado, não está, seu óleo está ou não está, e aí eles tomam ação de fazer a substituição do óleo. O óleo é a vida do compressor. Então, o conjunto de manutenção, como o André falou, limpeza do condensador, ventilador, reaperto, terminal elétrico, tudo isso vai proteger esse carinha aqui. Por quê? Tudo que acontece de errado no circuito de refrigeração, quem paga o pato é o compressor. Compressor é que nem curva de rio, só junta a tranqueira. Então a gente tem que ser o quê? Os caras que vai tirar a tranqueira do compressor. Beleza, Adriano? Vamos para a bancada então? Vamos lá para a bancada. Vamos lá então. Mais alguma dúvida aí, Flavião? Cara, tem mais uma dúvida aqui do nosso amigo, deixa eu achar aqui, Danilo Malta, um aluno formado conosco aqui. Em linhas longas, podemos utilizar uma válvula GBC e a linha como reservatório auxiliar? Muito bom. Então, até pode, tá? Por quê? Porque a linha também ela foi projetada para também ser uma veia de líquido. Então eu posso usar essa válvula. Só que isso serve só para uma ação mecânica. Quando eu faço o pump down, o que é o pump down? Ela é uma ação eletrônica, com automação. A válvula solenoide, através de um controlador, de um timer, de um termostato, vai desligar e vai recolher. Quando você usa uma GBC na linha de líquido, essa ação ela é manual. Pode ser feito? Pode ser feito. Então, é uma extensão do meu tanque de líquido, aquela linha de líquido que nós estamos fazendo. Essa aqui é a válvula solenoide que nós usamos na linha de líquido. Então, ela é uma válvula on-off. Também tem o sentido do fluxo do refrigerante e ela é on-off. Tem uma bobina solenoide que vai criar em cima dela um campo magnético e vai abrir ou não essa válvula. Então presta atenção, aqui vai passar o fluido refrigerante. Quando atinge a temperatura no meu sistema, ou eu vou fazer um degelo, eu tenho que parar o meu processo,
a linha de líquido está passando o fluido. Ela fecha, interrompe a passagem, não vai mais fluido para o meu evaporador, o compressor continua aspirando e aí ele vai abaixando a pressão, porque não está entrando mais líquido no evaporador, e o meu pressostato ajustado dentro do envelope do compressor. O que é o envelope do compressor? Vem na Soma Curso que você vai aprender. O pressostato de baixa enxerga a pressão e desarma o meu compressor, fazendo o conjunto de pump down. Então, quando você faz o recolhimento do fluido, normalmente, eletromecanicamente, é com essa válvula solenoide da linha de líquido. A GBC que nós usamos pode ser usado? Pode, mas é um processo mecânico, não é um processo de automação quando a gente usa o pump down, ligando por temperatura ou por degelo, cortando a minha válvula solenoide e interrompendo a passagem do líquido para o meu dispositivo de expansão. Beleza? Vamos responder aquela pergunta do nosso camarada? Isso, eu ia falar agora. Que ele Como falou... que era o nome dele que perguntou do separador de líquido? Se era melhor isolar, não isolar? Vamos lá. Eu vou achar aqui. Acha o cara aí, César Flávio. Augusto da Silva. César, vamos lá. Então vamos lá, César. Esse cara aqui é um separador de líquido, conhecido também por aí como acumulador de sucção. O que ele é? Na realidade, ele é um grande sifão. Nós não falamos lá no início que o meu compressor só pode aspirar vapor? Então esse cara aqui, ó, o que vai acontecer? O fluido vai entrar aqui por cima, ó, por aqui, ó. O vapor entra aqui, ou o líquido, vai cair. E o que ele vai fazer? Se tiver muito líquido, vai enchendo de líquido aqui, ó, mas não vai para o compressor. Por quê? O que vai aspirar para o compressor é essa parte aqui, ó, na parte de cima. Então, mesmo que eu tenha líquido aqui, ele é um separador de líquido, por isso está falando, o vapor vem, é aspirado aqui na parte de cima, vai passar aqui por dentro, ó, olha aqui, ó. Ele é um sifão invertido. É um sifão invertido. Aqui no fundo tem um orifício aqui, ó. Mostra para mim esse orifíciozinho aqui, ó. Vamos mostrar aqui, tá vendo? Esse é um orifício que nós chamamos ele de venturi. O que é isso? Quando o fluido está passando aqui, ó, em alta velocidade, comparado com o que está dentro do meu tanque, o que vai acontecer? A velocidade do meu fluido vai arrastar aqui o óleo que está aqui, ou o líquido que está aqui, ajudando a levar de volta para dentro lá do meu compressor. Então esse cara, ele tem que ser isolado. Por que ele tem que ser isolado? Porque é um produto que nós estamos trabalhando na linha de sucção, baixa temperatura. Muita gente não isola, dizendo assim, pô, mas se eu tenho líquido, se eu não isolar, a própria temperatura externa vai ajudar o líquido a evaporar. Beleza? Beleza. Só que nós temos um acréscimo de energia do meu fluido, aumentando a temperatura do meu fluido e aumentando a temperatura do meu vapor saturado. Ou seja, o meu superaquecimento sobe muito. E quando eu subo o superaquecimento, a minha temperatura de descarga sobe. E subindo a temperatura de descarga, carboniza o óleo. Então, a engenharia térmica diz o seguinte, esse cara aqui é para evitar o retorno de líquido para o compressor. Ele, se só bem projetado e bem instalado, ele vai evitar que vai retornar líquido, vai retornar só vapor e vai garantir também, porque o vapor superaquecido, ele também ajuda a resfriar o enrolamento do motor. Então, se eu esquentar esse cara aqui, garantindo que não vai ter vapor, eu vou prejudicar também a temperatura do meu enrolamento do motor e, consequentemente, também a temperatura de descarga. Passou a temperatura de descarga acima de 135 graus, vai carbonizar o óleo. Nós vimos, é comum, o André está cansado de ver isso aí. Vai fazer manutenção, André? Isso aqui está uma pedra de gelo, escorrendo, enferrujando tudo, pingando água. Por quê? Porque algum esperto lá achou que é melhor não isolar para ajudar a evaporar. Errado. Tem que ser isolado para garantir o vapor superaquecido, resfriar o enrolamento do motor, abaixar a temperatura de descarga e não carbonizar o óleo do meu compressor. Ô, Amaral, diga aí. tem uma dúvida minha agora. Esse orifício, ele entope? Sim. Uma dúvida aqui, eu estou vendo que você está falando do orifício e tal. Sim. O que... Então vamos lá, boas práticas. Esse orifício aqui, ó, que nós temos, ele tem que estar num circuito limpo. Se eu tiver compressor que queimou, o cara fez uma abrasagem sem passar nitrogênio por dentro,
circuitos que o óleo carbonizou e ele só trocou o compressor. Toda aquela sujeira vai para dentro disso aqui. E se entupir esse cara, não volta mais o óleo para o compressor. Porque esse orifício aqui é o carinha responsável, porque quando eu tenho líquido e vapor aqui, o líquido separa do óleo e o vapor também. E o óleo fica no fundo. E aí o que acontece? Conforme o líquido vai subindo, esse óleo vai ser aspirado por diferença de pressão e velocidade. Se entupir aqui, vai inundar de óleo, vai fundir o seu compressor sem óleo, tá? Vai queimar o teu compressor, por causa que entupiu de sujeira o meu circuito. Então, muito pertinente a sua pergunta. Apesar de palmeirense, a gente viu que você pensou um pouquinho. A gente sabe que ia ser campeão. Falando de armazenagem de produtos alimentícios, nós temos as condições a qual o produto ele vai entrar para ser armazenado. Qual é a temperatura, qual é a umidade, qual é a sua textura, a massa, que é a quantidade em peso, em quilogramas. E qualquer produto que você coloca dentro de uma câmara frigorífica, ele vai entrar numa temperatura maior do que a temperatura interna da câmara. E essa temperatura, geralmente, é a do ambiente externo. E o ambiente externo da câmara, dependendo de onde essa câmara está instalada, você tem bactérias, tem poeira, tem organismos vivos, tem umidade. Dependendo do produto estando embalado, você ainda tem o calor da embalagem. Essa embalagem ela pode não estar higienizada. Por exemplo, caixas de papelão, né, aquela embalagem padrão, mais comum. Então, no cálculo de carga térmica, quando eu determino qual a finalidade da câmara frigorífica, eu vou calcular as quantidades de calor, que é a energia térmica, que eu vou ter que retirar dessa câmara frigorífica. Isso está relacionado ao gabinete, os painéis, o tipo de painel, termopainel. Também é conhecido como isopainéis, né, no mercado da refrigeração. Dependendo da sua espessura, do tipo de proteção mecânica, qual é o local que vai ser instalado a câmara frigorífica, se ela está protegida, interno a uma edificação, ou pode ser instalado também externamente de um prédio, de uma edificação. E aí eu tenho que fazer todos esses cálculos para determinar qual que será os equipamentos que vai suprir a necessidade para retirar a quantidade de calor calculado. Então, eu faço a soma de todos os cálculos, principalmente do produto, claramente, que é o que vai estar sendo armazenado, e essa quantidade de calor, é o Q, né, que a gente utiliza a letra Q para falar calor, independente da unidade de medida. Vamos falar em quilocalorias por hora aqui. A quilocalorias que eu vou ter que retirar desse produto. E aí, quando eu determino o QN, que é o último, a soma de todos os calores, aí eu começo a selecionar os meus equipamentos e aí entra os conceitos de como que eu vou interligar todos esses componentes, nós já vamos falar deles, para a câmara frigorífica funcionar corretamente, que eu acho que é o objetivo de quem compra uma câmara frigorífica, uma câmara fria. A gente hoje está muito na moda segurança alimentar, né? Que nós sempre tomamos muito cuidado com isso, mas sem refrigeração nada funciona. Se você olhar supermercado, se olhar toda a cadeia de varejo, de produto perecível, né? Com temperatura controlada, depende da refrigeração. E é como você falou, é um profissional que às vezes é desconhecido, né? Talvez por falta de escolas do nível de vocês, dá margem a profissionais às vezes ruins, que aprenderam de qualquer maneira, jeito, de né? qualquer jeito, né? E por isso que esse esforço de vocês é super importante. Preparar a gente, porque o processo de
a gente vê assim, pensando lá na frente, né, a gente se pergunta, pô, será que o processo de conservação de alimento através de temperatura controlada vai ser substituído a curto e médio prazo? Não tem essa tecnologia. Não existe ainda. A gente não consegue imaginar outra coisa. Liofilização, essas coisas, tem um pedacinho aqui e acolá, mas sem controle de temperatura não tem ainda um panorama que fala o caminho vai ser esse. Não tem. Então, por isso, para os profissionais, eu acho que vai ter trabalho aí por bastante tempo. Mas eu lembrei, eu sou do tempo do R12 também, só R12 e R22. E fazia limpeza com o R11 ainda. Com o R11, tá? Para saber, era divertido, né? E para trocar um compressor, imagina quanto pesava. Hoje você vai trocar um semi-hermético, uma bolinha levinha. Imagina se pegar um compressor bloco 5, levar em cima de uma escada, lá para cima, e engenheiro fazia isso também. É verdade, época, é verdade. Um o pessoal difícil. colocava, todo mundo colocava a mão na massa, né? Isso eu acho delicado isso no dia a dia, porque o pessoal se forma em engenheiro, parece que ele perde a capacidade de fazer uma parte prática, né? Fala o contrário, né? Você teria que fazer a parte prática, você sabe, isso é uma coisa se pôr no lugar do outro, né? Que eu falo. Meus pupilos lá, geração nova, eu sempre procuro passar isso. Falei, gente, vocês estão chegando, a nossa profissão é muito legal, mas vocês estão chegando num momento que muitas coisas já estão resolvidas, tanto dentro da empresa, como na tecnologia em geral. Mas vocês têm que lembrar que para chegar nesse ponto, alguém sofreu um pouquinho, alguém amassou barro, alguém se dedicou. E assim vocês vão ser a mesma coisa. Vocês têm que agir igual, porque as novidades vêm pela frente, não se acomodem. Você no dia a dia, o que você precisa, gente? Você precisa de um fluido de limpeza, um fluido que ele retire esse óxido de cobre, retire o excesso de óleo, faça uma limpeza adequada e seja Não, tá bom. Depois esse fluido ele tem Cabe no mini VRF. Detalhe, você vai colocar esse fluido ele vai agir dentro do sistema. Essa ação é uma ação desengraxante, vamos falar assim. Ele vai ser um solvente dentro do meu sistema, depois ele vai sair. E tem que ser um fluido, pessoal, apropriado para refrigeração. Não adianta você usar álcool metílico ou outro tipo de solvente, tem que ser um solvente próprio para refrigeração. E nós temos ali, por exemplo, o 141B. 141B é um excelente fluido refrigerante, mas ele está com seus dias contados. Então nós temos que ter um outro fluido alternativo que faça a mesma função do 141B. E nós temos aqui, por exemplo, o fluido da Pescan. Nós temos reservatórios de 1 litro, 900 ml, que é aquela latinha redonda, temos 5 litros, temos uma de 18 litros para você no dia a dia. E como que você vai fazer? Vou dar um exemplo para você nesse trocador de calor. Vou até puxar essas coisas para cá, ó. Depois eu comento isso daqui. Então você vai pegar lá, por exemplo, o seu trocador de calor, que é esse camarada aqui. O trocador de calor, pessoal, o que ele vai ter? Sempre vai ter uma entrada e uma saída. Por quê? O fluido refrigerante circula aqui dentro, ó. É uma serpentina. Igualzinho em todo o sistema. Pode ser que ela seja maior ou menor no seu dia a dia. O que você vai fazer? Vou pegar o fluido, por exemplo, o nosso patrocinador aqui é a Pescan, que faz o Air Repar. O que acontece? Eu vou pegar esse cara aqui, pessoal, e eu vou colocar onde? Vou pegar aqui, ó, vou colocar aqui na entrada do meu trocador de calor. Coloquei, eu vou deixar ele agir de 5 a 15 minutos aqui dentro. O que vai acontecer? Ele agiu, ele vai começar a derreter aquela sujeira. Ele é um solvente, né? Dissolver aquela sujeira. Eu preciso tirar. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, nitrogênio. Coloco o nitrogênio aqui, começa a sair na outra ponta. Começa a sair esse fluido sujo. Essa é a função dele. Saiu sujo, você vai recolhendo no recipiente. O pessoal às vezes usa garrafa PET no dia a dia, não vou mentir para você não, que é o comum do dia a dia. Saiu sujo, o que você vai fazer? Ele está muito sujo aqui, o que eu faço, Adriano? Eu vou colocar mais fluido. Então eu venho aqui, ó, coloco mais fluido no meu sistema, venho, espero de 5 a 15 minutos e ele vai ser expurgado novamente com o nitrogênio. Chega uma hora que esse fluido sai limpo. Quando ele sai limpo, pessoal, você acaba de expurgar. O que você faz? Você vai vedar as extremidades do seu trocador de calor. Legal? Vedei as extremidades, vou fazer a limpeza nos outros componentes do meu sistema. Lembrando que a troca do filtro é de extrema importância. Não existe limpeza de sistema sem troca de filtro. Olha bem. Isso é uma manutenção já corretiva, não tem nada de preventivo aqui. Isso é um sistema corretivo.
Então eu vou ter 900 ml, vou ter 5 litros, 18 litros. E para você que trabalha com refrigeração residencial, eu tenho também a lata de meio litro. Por quê? Ah, professor, mas às vezes eu vou comprar 5 ou 18 litros, para mim eu não tenho, eu estou sem dinheiro. Então o que acontece? Você vai comprar a latinha de meio litro para você atender no seu dia a dia. Porque, também eu mexo com bebedouro, com refrigerador, é um sistema bem menor, então às vezes você não precisa ter 18 litros. Eu vou mexer lá, que nem o professor André Kilian, vou mexer no sistema VRF, VRV, no multi-split, aí sim, pessoal, compensa comprar um 18 litros, tá? Ou, a não ser que você queira fazer um estoque na sua casa, aí na sua oficina, no seu ambiente, e já compra uma lata maior também. Detalhe, todos esses produtos nós temos também aqui no Ataca Brasil. Tem um QR Code aqui do lado que você acessa e pode comprar esse produto no seu cartão de crédito. Legal? Então acessa aqui que tem esse produto para você também. E a Pescan é um dos nossos patrocinadores aqui do nosso podcast. E no nosso podcast, pessoal, a gente sempre quando vem um patrocinador, a gente verifica o que é essa empresa. Se a empresa é séria, o produto funciona e tudo mais. Então a gente também não traz produtos para cá, não traz empresa que não seja uma empresa séria, que não seja uma empresa comprometida com a educação do nosso país. Por quê? Através da educação a gente pode mudar a sua realidade. E é isso que a gente espera de um fabricante sério, de um patrocinador. O Danilo Malta, de novo, ele pergunta o seguinte: por que se acumula óleo? Por que o óleo fica acumulado dentro do evaporador? Muito boa pergunta. O óleo fica acumulado dentro do evaporador desde que você não tenha os cálculos diretos de vazão, velocidade e carga térmica. Porque quando o fluido refrigerante passa pela válvula de expansão e expande, e lá no evaporador ele evapora, quem evapora é o fluido, o óleo não. E o óleo ele vai ficando no fundo do meu evaporador. Se eu não tiver vazão, carga térmica e velocidade para trazer esse óleo bem dimensionado, colocar sifão contra sifão, o óleo vai acumular dentro do evaporador. Acumulou dentro do evaporador, perdeu a capacidade do meu sistema. Outra coisa importante. André, você já viu o cara colocar válvula de expansão com equalizador externo e meter um tampão aqui, cara? Várias vezes. E aí, cara? O cara faz, fazer o quê, né? Isso aí é o que a gente entende, né? Que o pessoal vai no cliente, você vai lá, o cara... Não, eu contratei o meu cunhado. Experto. Não, o meu cunhado. Meu cunhado que foi fazer a manutenção lá e... Não, ele fez um cursinho lá com um amigo lá no YouTube, lá. E ele falou que se colocar essa válvula aqui serve. Ele colocou ali um tampãozinho que ele só tinha essa. Mas e André? Vai Tampou funcionar. aí, como é que vai medir a pressão do evaporador? Como é que a válvula vai funcionar, cara? Para que usamos a válvula com equalização externa, né? Por que tem essa aqui e essa aqui? Então, boa pergunta. Aí, por que não são essas? Por que eu não posso usar essa no lugar dessa e essa no lugar dessa? Então, Aí tem uma diferença. O fabricante lá no meu evaporador, ele fala que eu tenho que colocar uma válvula equalização externa quando eu tenho uma perda de carga no meu evaporador. 0,2 bar. Quando Entre a entrada e a saída do evaporador, o próprio fabricante já coloca o equalizador. Aí ele fala para nós, válvula com equalização externa. Mas tem, e o cara coloca um tampão aí nessa válvula. Matou a válvula. Matou tudo. Acabou o nosso projeto. Acabou tudo. Aí o que acontece? Ele tem que mudar todo o sistema. Aí é onde que ele vai. Aí coloca mais fluido refrigerante, porque Aí não o óleo gela. não volta. Aí não volta, o compressor dá problema, e assim sucessivamente, todos os problemas tem, Então, mas porque espera ele aí. acabou com o projeto. Mas lá no começo, eu vi vocês falando que tudo que eu faço de certo ou errado reflete aonde? No compressor. E o compressor é a peça mais Importante. Né? Cara, E a mais cara. importante e mais cara. Gente, cuidado. Olha o tanto de dica, de informação que veio para você hoje. Tudo que se fizer errado, o compressor paga. Pessoal, a válvula, só complementando do André, a válvula de expansão termostática, ela trabalha em cima de 3 forças. A força da pressão do bulbo, a força da pressão da mola que está aqui dentro e a pressão do evaporador, que nós chamamos do equalizador interno ou externo. Essas 3 forças atuam junto. Se o cara vai e mete um tampão de 1/4 aqui, o que acontece? A válvula não está tendo uma leitura, que é a pressão.
do evaporador. E aí ela vira um capilar. Por quê? Ela só está vendo a pressão do bulbo. Mas eu preciso saber qual é a equalização em função da pressão do diafragma contra a mola e contra a pressão do bulbo. Se eu matei uma informação, você matou a função da válvula de expansão. Então, tem gente que acha, Adriano, que ele só usa a válvula de equalização externo quando é congelado. E quando é interno, é resfriado. O mesmo erro que nós falamos de não utilizar separador de óleo nem acumulador de sucção. Venha estudar. Saia da ignorância do desconhecimento. Por quê? De novo, não falamos no começo, ninguém mais vai pagar o erro dos outros. Você trouxe para nós aí um painel, né? Qual que é essa tecnologia, né? Painel, né? Então, o que está essa amostra aqui, gente? Vamos lá. Eu falei que lá quando a gente fez a primeira câmara em 74, praticamente disse que a gente soubesse na ocasião, não existiam câmaras de painéis modulares. Todas as câmaras eram pelo sistema que naquele tempo se chamava convencional. Se levantava 4 paredes de alvenaria, tijolo, reboque, impermeabilização, depois punha um isolante térmico, que o melhor naquela época aí já era o poliestireno, isopor, depois tela de estuco, para poder segurar um chapisco de cimento, né, para segurar o cimento, que o cimento não adere no isopor, e depois fazia um revestimento rebocado, azulejo, e depois de um ano estava caindo tudo, e não tinha barreira de vapor boa, etc. Né? E uma curiosidade, nos Estados Unidos se fabricava já câmara com esse conceito que está aqui, desde os anos 50, 55, 56 já existia. Eu estou falando de 74, a primeira. Depois de alguns anos, todas as câmaras fabricadas no Brasil são de painéis pré-fabricados. Tá? Existe algum maluco ainda que faz, de vez em quando, uma câmara de alvenaria, coisa sem sentido. Só que nem todas as câmaras em painéis são iguais, que é que existe no mercado, às vezes confunde. Então, um painel, numa abordagem você pode dizer, é um simples sanduíche de 2 placas metálicas e um núcleo de isolante térmico. Pronto, isso é um painel isotérmico. Esse é um conceito básico. É um conceito. Por que pré-fabricado? Porque você fabrica as placas numa unidade industrial e vai montar isso lá no local. Então, tudo nesse aspecto, todos são iguais. Só que cada um tem uma função de diferença. Então, começa pelos revestimentos. Que revestimento você vai usar? É uma chapa de aço galvanizado? É uma chapa de aço galvalume? É uma chapa de aço galvalume pré-pintada? É uma chapa de alumínio? É uma chapa de aço inox? Você tem muitas variáveis, né? Cuja escolha tem muito a ver com custo-benefício, a operação custo-benefício. Então já não são iguais por aí. Não existe fabricantes que só faz de chapa branca, acabou. É aquilo, ele só vai oferecer aquilo e vai falar que é o melhor aquilo, porque ele só tem aquilo. A São Rafael, de repente, para cada aplicação, ela tem um produto diferente. Aí você vai falar da isolação térmica, nossa, um monte. Você vai comparar poliestireno, vamos usar o termo isopor aqui. É um isolante térmico? Ele ficou super ultrapassado. Primeiro, pelo coeficiente de transmissão de calor dele, né, ele é quase o dobro do poliuretano. Então, para você ter uma mesma isolação térmica, X ali, de fluxo de calor, se você colocar 100 milímetros de poliuretano, você vai ter que colocar no mínimo 170 ou 180 de EPS, de poliestireno. Então, tua câmara vai ficar uma parede grossona assim. O que vai acontecer? Para uma mesma medida externa, você vai ter uma interna maior. Então, você vai ganhar volume. Para o mesmo espaço ocupado no piso, você vai ter um volume de estocagem maior. Então, é outro dado, certo? O EPS, ele é ávido de umidade. Com o passar dos anos, ele vai absorvendo a umidade que está no ar, que passa pelas juntas e tal. E a umidade vai fazendo com que a isotermia caia. Então, depois de alguns anos, o compressor, se tiver capacidade, para atingir a temperatura desejada, vai ter que trabalhar muito mais, né, para chegar naquele limite. E isso significa vai gastar mais energia elétrica. Tá? Então, isso falando do isolante térmico. Depois você tem da vedação, de um painel contra o outro. Você pode ter uma vedação simples, que é 2 painéis carecas, assim, que você cortou, encosta, passa uma sticker no meio, junta lá, põe uns rebites e tal, você juntou. Ou você pode ter um sistema de perfil macho e fêmea, como esse aqui, por exemplo. Esse é fantástico. Se vocês olharem aqui, quer dizer, vamos chamar desse aqui o painel fêmea, esse aqui painel macho.
Então você vê que Pode ele pôr tem, de pezinho pra ele nós, tem, por ah, gentileza. desculpa, Isso. é mesmo. Ele tem 3 fêmeas aqui, vamos dizer, vai. Ele tem uma fêmea aqui, que vai encaixar um macho aqui, outra aqui, outra aqui. E no painel macho, ele tem 3 machos, esse e esse. Então, quando eles forem assim, como é que eu vou mostrar para vocês, assim, olhando de frente? Quando eles forem se encaixar, né? Aqui tá para ter uma noção, indo bem devagarinho, tá? Esse aqui vai encaixar aqui, o poliuretano vai encaixar aqui e o outro vai encaixar aqui. Então você encaixa os 3. Então é uma vedação tripla da junção. Não só na vedação de ar frio e quente, mas da resistência do material. Porque não pode esquecer que a câmara é um produto autoportante. Você monta uma câmara no meio de um galpão, ela não precisa de parede, de teto, nada. Então o painel, além da função isotermia, de conservar o calor, ele tem a estrutura mecânica, ele tem que A ser parte estrutural ele tem que ser autoportante. Então todos esses encaixes, essas dobras todas que a gente vê aqui na chapa, tem tudo a ver com a estrutura. Até esses frisos aqui. Para câmaras mais altas, os painéis são frisados para dar uma garantia de estrutura mecânica maior. É igual uma Então, folha, né? Você pega uma folha de papel ela aberta, ela dobra, né? Se você fizer um vínculo nela, já cria uma resistência. Exatamente. Né? Então isso aqui é um diferencial, o sistema de encaixe. Depois a vedação. Se você tem um sistema triplo assim, do jeito que é feito o nosso painel, você monta o painel a seco. O que eu quero dizer? Você encaixou um no outro, desde que eles estejam bem encaixados, não precisa passar mastique, né? Cola, silicone, nada disso. Esses 3 encaixes já garante que não vai ter vazamento. Vamos imaginar o seguinte. Um cliente, ele solicita aí uma visita técnica, porque a grande maioria dos clientes, eles não sabem exatamente a dinâmica, como funciona uma câmara frigorífica. Ele sabe que tem que armazenar o produto dele. Primeira coisa, tem que saber o espaço, o local onde eu vou fazer a instalação. Porque o cliente, na realidade, vai chegar e falar, eu quero... Eu quero uma câmera frigorífica, tá? Eu tenho que ter algumas informações concretas para definir o dimensional, tamanho, comprimento, altura, largura. Porque, em função disso, eu vou necessitar de saber o número de trocas de ar que o evaporador vai realizar, que tipo de evaporador de ar forçado que eu vou colocar dentro da câmara, para balancear o sistema com a unidade condensadora que fica fora da câmara frigorífica. Tenho a rotatividade da quantidade de produto que vai entrar e sair da câmara, né, diário, e qual é a estocagem máxima na condição que o produto tem que ficar armazenado num período de 24 horas. Então, se eu pecar no selecionamento da unidade condensadora, e vamos dizer para menos, se eu errar no cálculo e colocar um equipamento subdimensionado, nunca vai conseguir atingir as condições ideais de temperatura, umidade, velocidade do ar, quando eu tiver com a carga máxima requerida pelo projeto. Então, numa câmara frigorífica, tem que ter, isso é uma premissa, tem que ter um projeto, nem que seja um esboço num rascunho, numa folha de papel assim, ó, A4. Tem que ter. Então vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu cheguei lá, o cliente fala que eu queria montar uma câmera frigorífica. O primeiro passo que ele vai falar, você tem que perguntar... Qual é o espaço que você tem, em que dimensão você está pensando na câmera? Tamanho, comprimento, largura, altura. Quantas portas, como é o acesso, se essa câmara frigorífica vai ficar diretamente ao solo. Certo. Tem essa questão, que aí eu vou ter que preparar o piso para receber a câmara frigorífica. E geralmente esse tipo de montagem, câmara montada diretamente ao solo, o piso ele é isolado termicamente. Perfeito, Eu primeiro necessito de fazer a isolação do piso, com todas as condições de bloqueio de vapor, né, para que não haja condutividade
do frio para fora da câmara. Então eu tenho que preparar o piso e a partir daí eu começo a subir parede, né, as laterais, frente, parte de trás, laterais opostas, teto, com esse dimensional, qual é o tamanho, a abertura de vão de portas, se vai ter uma, duas, se vai ter aquelas escotilhas, aquelas mini, a gente chama portinhola, tá? É o termo aí, quando for comprar, é aquelas portinhas menores. Que é só para passar produto, não dá para a pessoa passar. Mas na montagem da câmara, do compartimento que vai ser refrigerado ou vai abaixar a temperatura a ponto de congelamento, eu tenho que ter acesso. Tá, então vamos lá. Vamos supor que eu cheguei lá então, depois dessa informação. Primeiro passo, o cara vai perguntar para mim lá, você tem que perguntar pra pessoa, qual produto que você vai armazenar? Vamos supor que fosse assim, carne suína com osso. Aí eu consigo, através como eu disse, do dimensional, do tamanho dessa câmara, pegar o produto que vai ser armazenado e com o volume da câmara, o volume interno, que é largura, comprimento e altura, essa multiplicação vai me dar um volume em metros cúbicos. Você pede pelo cada produto ali no caso. Aí eu consigo, através do calor específico do produto, né? Fui longe, né? Fui direto agora. É o calor específico. E esse calor específico do produto, nesta condição, vou conseguir definir através de uma fórmula, né? Nós chamamos de que-macete. Essa é a fórmula de quantidade de calor do produto está relacionado à massa, à quantidade de produto. Então o cara chegou lá, ele vai perguntar qual produto. Por exemplo, carne suína com osso. Depois eu vou falar quantidade. Quanto de produto vai ser armazenado? O cara falou 1.500 quilos, por exemplo. 1.500 quilos. Aí ele me passou essa quantidade de produto. E a temperatura entra também? Entra. Aí eu necessito saber no cálculo qual é o valor de temperatura que o produto vai entrar, porque ele pode receber, por exemplo, a carne suína sem osso, ela pode vir já numa temperatura controlada do distribuidor. Ou ele vai receber em temperatura ambiente. E eu preciso saber o início, o valor de temperatura inicial e qual é a temperatura final que o produto tem que estar dentro da câmara. Que pode ser ou produto, me corrija se eu errado, ou resfriado ou congelado, é isso mesmo? Ou resfriado, manter ele numa temperatura antes do ponto de congelamento, ou promover o ponto de congelamento para depois garantir a estocagem na temperatura de armazenagem final. Resumindo, no cálculo de carga térmica para produtos, nós estamos falando somente de produtos, vai ter uns 6 cálculos aí. Para produtos, eu tenho condições de promover o rebaixamento de temperatura de um produto alimentício, a carne, por exemplo, ela estando in natura, em temperatura ambiente, mole lá, nem refrigerada ela está, resfriada, e aí eu rebaixo a temperatura até o ponto de armazenagem de produtos resfriados. Se eu quero ficar só nesse ponto, eu mantenho a carne nessa condição até menos 2 graus Celsius. Vamos supor que eu calculei a temperatura inicial a mais 20 graus Celsius. E eu vou rebaixar essa temperatura até menos 2 graus Celsius. Que eu ainda não congelei a carne. Tem o teor de água, mas também tem teor de gordura na carne. É o que foi dito no início, o professor Adriano falou, a questão aí do congelamento, resfriamento rápido, é exatamente para manter a qualidade, as características do produto. Mas vamos lá. Mantive a temperatura de 20 até menos 2. A carne ainda está resfriada, em temperatura própria para armazenagem e consumo. Se eu
quero, ou o cliente necessita, que todo o volume de carne que entra na câmara mantenha-se congelada, o ponto de congelamento da carne, o calor específico para congelar a carne, eu tenho um cálculo, que é a quantidade de calor que eu vou retirar da massa de carne, a quantidade em volume, pelo calor latente do produto. Aí começa a entrar na parte técnica. Até então eu só retiro calor sensível porque não chego no ponto de congelamento. No ponto de congelamento é a hora que eu necessito da maior capacidade frigorífica no meu sistema. Onde normalmente o pessoal erra, né? É onde erra, porque ele vai calcular a quantidade de calor sensível, depois sensível já congelado. E o ponto de calor latente, que é o congelamento, Que é a mudança de fase. que é a ali, mudança de fase do produto, que está mole, vamos dizer assim, e eu vou promover o congelamento. Nesse ponto de congelamento, onde eu necessito maior quantidade de energia térmica, né, de equipamento para poder fazer o processo de congelamento dessa quantidade de produto. Vamos apresentar primeiro aqui o que a gente trouxe, primeiro para o pessoal entender. A gente trouxe 2 dispositivos como exemplo aqui, tá? A gente trouxe esse modelo que é o E34B. É um controlador que a gente usa para vários tipos de funções, né? Esse modelo a gente usa para câmara fria, a gente usa para expositores, sorvetes, que é muito conhecido nessa linha para essa aplicação. E ele é um controlador genérico, você vai programar ele para aquilo que você precisa, para aquele sistema de refrigeração que você precisa. Acho Tá? que é legal comentar, né? Por padrão ele tem 2 entradas, né? Mas né, a configuração padrão pode ser Perfeito. para gabinete e para, por exemplo, Evaporador. Perfeito. Ele tem até 4 saídas, né? 4 saídas é o padrão dele. Deixa eu Então, mostrar esse esquema elétrico aqui na traseira depois, né? a gente mostra, a gente vira aqui o painelzinho, a gente mostra. Mas características genéricas, né? Ele tem alimentação bivolt, sim, a 240 volts automático no mesmo pino. 2 entradas de sensores NTC, que já vem no produto. Então, normalmente a gente utiliza um para ambiente e o outro para sensor de evaporador, temperatura do evaporador, para auxiliar no degelo. Entrada digital também. Entrada né? digital, monitoramento da abertura de porta, que é o mais comum a ser utilizado. Né? E 4 saídas a relé. Normalmente a gente conecta compressor, a lógica tradicional compressor, degelo, ventilador do evaporador e uma saída auxiliar que a gente usa para lâmpada normalmente. Né? Então 4 saídas que a gente pode utilizar para vários tipos de situações. E é legal comentar também que os controladores da Coel, eles são muito flexíveis. Então, existem parâmetros que você vai definir a função de cada saída, ela não é fixa. Então, é uma sugestão de utilização, mas não é fixo. Então, imagina que, porventura deu um problema, eu preciso utilizar uma outra saída. Você pode configurar isso de uma forma a ser flexível e você poder comutar as funções de uma saída para outra. E esse controlador, ele serve para câmara fria também? Serve, exatamente. É uma das principais aplicações desse controlador, justamente por Você que conta... está em casa, presta bem atenção. Quando ele fala aqui de compressor, na câmara fria, ele vai atuar a válvula solenoide. Perfeito. Tá? Então, muitas vezes a pessoa fica em casa e fala, cara, eu vou pôr no compressor, pôr na válvula solenoide. O cara falou compressor. Isso é quando eu vou pegar um expositor, por exemplo. Perfeito, Né? exatamente. Tá? Ele aciona diretamente o compressor. Diretamente do compressor, né? Isso aí. Na câmara fria, pessoal, existe uma válvula solenoide que a gente chama de pump down. Legal? O que é o pump down? Quando atinge a temperatura, ele verifica que atingiu a temperatura, que ele falou que tem outro sensor. O que ele faz? Ele fecha essa válvula, né? Tira a energia dessa válvula, vai fechar. Legal? O que acontece? Há um recolhimento desse fluido refrigerante para a unidade condensadora e o tanque de líquido e desarma o compressor por baixa pressão. Perfeito. Legal? Aí você fala, pô, mas por que disso, professor? Porque na hora da partida, pessoal, é um compressor grande. Imagina se ficar pressão de fluido ali na cabeça do pistão. O que vai acontecer? Ele vai ter que ter muito torque para vencer toda aquela pressão. Legal? Então acontece, atingiu a temperatura, essa válvula ela fecha porque ela tira a energia dessa válvula, o sistema entra em recolhimento, ele entra em baixa pressão, às vezes entra até em vácuo, às vezes, tá? Se colocar o manômetro para ver. Aí acontece, desliga por baixa pressão o compressor. Aí acontece, até o ventilador continua funcionando, trocando calor dentro da câmara frigorífica. O que vai acontecer? Vai subir a temperatura. Subir a temperatura, o controlador, através do sensor do evaporador, percebe isso. O que ele faz? Arma novamente a válvula.
o fluido começa a circular, sobe a pressão de vapor lá na unidade condensadora. Ele funciona, o compressor, o que acontece? Na cabeça do pistão, gente, vai estar pouca pressão. O que acontece? Ele consegue vencer aquela inércia e começar a trabalhar. Exatamente. Perfeito. Perfeito? Um resumo geral do sistema de câmara, perfeito. Então, esse controlador, ele vai funcionar tanto para câmara fria quanto para expositores. E a gente trouxe um outro modelo aqui, muito comum, vocês encontram esses controladores com display, que é a interface de programação e também a leitura da temperatura, com um módulo à parte, muito utilizado em expositores para cervejeiros. Principalmente cervejas. Principalmente cervejas, a gente encontra isso muito em bares, né? A gente consegue ver ali a temperatura. Então, a gente trouxe esses dois exemplos. O Fernando vai comentar um pouquinho sobre os módulos, né? Sobre as tecnologias que a gente trouxe para mostrar para vocês. Sim. Vocês estão vendo que esse módulo está à parte, né? Ou seja, nesse caso é um único controlador que tem um módulo aqui, e aqui ele, nesse conceito de cervejeiro, ele tem o módulo de potência e o módulo display, tá? É uma coisa legal de comentar, todos os nossos controladores, eles têm aqui essa porta de comunicação, que é a porta, nós chamamos de porta TTL. Perfeito. Então faz esse controlador um controlador modular para você fazer, para você utilizar esse módulo. E agora, por que do Wi-Fi, né? A gente sabe que se a gente precisa do Wi-Fi, a gente precisa de uma rede próxima, né? Então esse tipo de controle, acho que assim, ele é ideal para o técnico pelo seguinte motivo. Para aplicações onde ele vai oferecer um serviço de manutenção, um serviço integrado completo, por exemplo, num ponto de venda, um equipamento do proprietário, ou seja, se o equipamento não se movimenta, o Wi-Fi ele é perfeito. Por quê? Hoje, cada vez mais, onde você vai ter uma rede Wi-Fi. Então, se você tem no seu local onde está instalado o seu equipamento uma possibilidade de uma rede Wi-Fi, você vai fazer a conexão de forma muito fácil. Ou seja, depois que o técnico saiu e fez a configuração, ele, remotamente, pelo smartphone dele, ele consegue acompanhar. Por quê? Porque o controlador não está ligado ao smartphone, está ligado à rede Wi-Fi e está na nuvem. Ou seja, ele está pronto para trabalhar, inclusive de forma, a gente chama de bidirecional, né? Ou seja, o técnico manda um controle, o produto recebe a informação pelo Wi-Fi da local e faz as alterações necessárias. Quer ver o histórico do produto? A gente sempre brinca, né? O equipamento ele não tem uma falha, muitas não são do dia para a noite, né? Ou seja, ele vai começando a dar sinais, então ele pode fazer o monitoramento da temperatura para verificar se há alguma coisa acontecendo, verificar a tensão, né, Celso? Perfeito. Então, assim, você consegue ter elementos para remotamente tomar a decisão, falar, opa, o sinal é esse aqui. A gente falou da questão, né, de você se deslocar, né? O técnico já vai numa maneira mais assertiva, ele sabe o que ele tem que fazer, às vezes até o próprio ponto de venda, se for, por exemplo, ele pode ver que o equipamento está com a porta aberta, largar na porta aberta e ninguém viu, né? Ele pode informar o ponto de venda, falar, estou vendo um problema aqui, e imagina, né, não ter que deslocar só por causa de uma porta aberta. Verdade. E também, né, Fernando, imagina que o técnico tem que fazer uma manutenção no local, só que ele, normalmente, ele chega e faz um degelo, espera desobstruir ali o evaporador. Imagina se ele pudesse fazer isso remotamente, fazer um comando lá do escritório dele, da onde ele está, no carro, dirigindo, ele faz um comando e quando ele chega no ponto de venda para fazer a manutenção, já está desobstruído, pronto para fazer. Nossa, essa observação que ele está fazendo aqui, gente, é de... Nossa, eu não sei nem como agradecer. Quantas vezes eu cheguei, pessoal, o evaporador estava todo congelado, gelo para todo lado ali, isso até assusta, né? Até a câmera está indo para baixo, assim, tanto peso que é o gelo, entendeu? Exatamente. Meu, você tem que pegar água quente, soprador, se por caso você tem que fazer um monte de coisa ali, até conseguir tirar todo aquele gelo, e começar a trabalhar. Se você consegue fazer isso antecipadamente, você ganha 3, 4 horas brincando, não sei. Você consegue colocar mais até manutenções no mesmo dia, né? Você otimiza o tempo, a sua hora também vai ser valorizada, né? Então a ideia é sempre otimizar o tempo do técnico. Então vamos mostrar um pouquinho, né, sobre as configurações, o aplicativo. Você quer mostrar esse esquema elétrico pro pessoal? Vamos primeiro pessoal, muitas vezes o pessoal tem aquela dúvida, gente, eu tô falando, Perfeito. eu estou sendo um aluno com vocês agora, tá? Aquela dificuldade que você tem em casa muitas vezes lá, o que acontece? Você tem aquela dúvida, né? O que vai acontecer ali? Como é que faz a ligação lá atrás, né? Como que faz ali? A gente chama de software, hardware, isso aqui é a ligação do hardware, tá? Que é a máquina ali, né? É isso aí. Vamos mostrar um pouquinho das características de conexão desse produto. Esse produto ele vai ter alimentações nos pinos 6 e 7. Os pinos 6 e 7 são de alimentação e esse modelo ele é bivolt, 100 a 240 automático. Tá?
Aqui nos pinos 9 e 10 existe a indicação PR1. PR1 é de sonda 1. Então a sonda 1 ela está conectada aqui a essa sonda preta. Tá? Essa sonda aqui é o que vai dar a referência de temperatura no interior da câmara, que vai ser utilizada como referência de controle de temperatura. Tá bom? Então nos pinos 9 e 10, sonda 1. Pinos 9 e 11, sonda 2, essa branca aqui. Essa sonda a gente normalmente utiliza conectada diretamente no evaporador. E essa sonda ela é muito utilizada para fazer também o controle em conjunto com o degelo para otimizar as funções de temperatura, desobstrução do evaporador. Então existem lógicas que são otimizadas para você utilizar essa sonda 2 e assim otimizar também os sistemas de degelo. Tá? Agora a parte de conexão do sensor de porta, a gente tem nos pinos 9 e 12. Tá? O pino 9 e 12, ou você pode usar como um fim de curso um contato seco, né, para monitoramento da abertura da porta, ou você pode utilizar como um terceiro sensor. E esse terceiro sensor pode ser utilizado como alarme de temperatura ou somente monitoramento, tá bom? Mas muito utilizado para monitoramento da abertura de porta. E aí a gente consegue fazer lógicas como abertura de porta, acendimento de lâmpada e desativação do micro do evaporador, por exemplo, tá? Aqui nos bornes 1 até 5, a gente tem as conexões a relé. Então o pino 1 ele é o comum, o pino 2 ele é o pino da saída 1, normalmente aberto, e a saída 1 é a que possui a maior carga, 16 amperes resistivo. 16 amperes? 16 amperes resistivo. Corrente bem alta, hein? Bem alta. Aqui a gente pode conectar diretamente compressores de até 1 HP, tá? Normalmente utilizado em expositores diretamente no compressor. Como você falou, em câmaras a gente vai utilizar para comando da válvula, que aí já está mais que o suficiente, 16 amperes para comando da válvula. Tá sobrando. Tá sobrando bastante ali. Saída 2, a gente normalmente utiliza, e já vem configurado de fábrica, como degelo. E o degelo configurado de fábrica é o degelo elétrico. Tá? Então, normalmente, se conecta a contatora para acionamento da resistência. Tá? Saída 3, saída para ventilador do evaporador. E saída 4, uma saída coringa aí, que o pessoal utiliza muito como iluminação. É, muito comum. Muito comum. Vou fazer uma pergunta. Nós temos aqui, ó, eu percebi que aqui nós temos uma configuração diferente. Isso aí é uma configuração mais para a indústria, é isso mesmo? Perfeito, boa pergunta. Esse controlador, a gente tem os opcionais, né? Os opcionais que a gente pode ter nas conexões, tanto de potência quanto nas conexões de sensores. Essa conexão a gente chama de Feston, que utiliza esse tipo de borne para você fazer o engate rápido. Muito utilizado para fabricantes de refrigeradores e expositores, porque na produção você precisa de agilidade. Agilidade na hora de produzir refrigeradores. Montagem. Então, eles já vêm com um chicote montado e você só precisa fazer as conexões com esse tipo de conector. Mas não é o único, né, Celso? A gente tem Exatamente. aí outros padrões, né? O mais tradicional seria o parafusável, né, que normalmente a gente encontra. A gente tem essa versão também, é a versão padrão desse modelo E34B. Tá? Cara, que aula é essa, hein? Nossa, hein, Flávio? Que aula é essa, hein, Flávio? Eu tô aprendendo, eu não sou da área da refrigeração, assim, ali da montagem, da produção em si, vamos falar. Mas, cara, eu viajo, Adriano. Tecnologia, negócio, praticidade. As empresas olham muito isso, né? A rapidez do negócio. Eu tô sentindo falta das perguntas aqui. Tá tudo muito claro aí? Manda pergunta para nós aqui. Os caras aqui, ó, não foi barato trazer esses caras não, viu? Esses caras cobram caro. O japonês ali, ó, não é fácil. O Fernando tava na Argentina, né, Adriano? Tava na Argentina e veio trazer conhecimento aqui. Tava comendo ancho ou chouriço? Eu falei pra ele que ele na Argentina, as vacas é tudo feliz porque vê Buenos Aires, né? Então, deixa quieto isso aí. Volta aí na aula. Vamos lá falar da aula que é melhor. Voltando aqui nesse controlador, o diferencial interessante desse modelo E34B é que a gente fez atalhos no frontal. Então você pode ver que em cima das teclas você tem um símbolo. Aqui a gente tem eco, degelo, turbo e lâmpada. Esses atalhos eles servem justamente para você ter um acesso rápido das funções. Então imagina que você pressiona a tecla P, ela liga a lâmpada. Você pressiona a tecla P de novo, ela desliga a lâmpada. Então, justamente, você economiza o interruptor, digamos assim. Pelo controlador, você tem essa função. Adriano, você conhece o modo eco e o modo turbo? Não conheço, não conheço. São funções super legais que estão disponíveis nos nossos controladores. Modo eco, você pode ter uma economia de energia através do monitoramento de abertura de porta. Então, por exemplo, esse equipamento... Isso é configurável, né, Celso? Esse equipamento passa, por exemplo, 1 hora sem abertura de portas. Você pode configurar para subir o set point, ou seja, ele vai
exigir menos, né? Ele vai ficar mais próximo da temperatura ambiente, continua refrigerando. E na próxima abertura, ele volta ao estado padrão dele. Então, isso, fabricantes de refrigerantes, mais de refrigerantes usam muito como um método de economizar energia. Isso é uma coisa legal, né? A gente falou dos clientes institucionais. Hoje eles estão muito preocupados com essa questão de redução de consumo de energia, emissão de CO2, né? Então, é nos detalhes onde há transformação. Então, por exemplo, estou naquele horário de pico, meu equipamento funciona normalmente. Todo horário vapor. De pico acabou, ele vai ali e começa a fazer uma economia ali. Isso, se ele vê que não tem uma próxima abertura de porta num determinado tempo. Então, isso é bem legal para pontos de venda que querem otimizar. Mesmo, existem cargas, por exemplo, né, água, suco, refrigerante. Ele precisa manter refrigerado. Não existe uma sensibilidade tão grande, né? Então, você pode, às vezes, subir 2, 3 graus sem problema nenhum e isso vai proporcionar economia. Não vai ter prejuízo na carga, né? Não é como um sorvete, por exemplo, que você não pode derreter aquele produto ali. Tá? Né? E daí o modo turbo, todo esse ambiente de cervejas aí trouxe essa funcionalidade, tá? Modo turbo imagina que o ponto de venda no começo do dia de trabalho vai carregar o equipamento com carga a temperatura ambiente, por exemplo. Então, se você habilita o modo turbo, ele vai temporariamente, por um período programado também, que você define, por exemplo, 4 horas, um número qualquer. Ele vai trabalhar com set point abaixo, ou seja, ele vai exigir mais para ter em menos tempo a carga na temperatura que você precisa. E uma coisa legal, né? Os equipamentos muito lá atrás, né, Celso, eles tinham um interruptor liga-desliga no modo turbo. Então, era muito comum o pessoal, deixou no modo turbo, mas esqueceu de desligar. O que acontecia? Congelava a carga de cerveja. Isso acontece em casa, né, cara? Tem os refrigeradores, mora no tubo, você vai lá, aperta, né? Você chega com toda aquela compra, né? Você enfia a compra lá dentro, né? Tudo que faz parte do refrigerador, né? Aperta o turbo, só no outro dia que você vai lembrar, né? Daí quando lembrou, já queimou a face. Estrago, já. Congelou tudo, né? Congelou tudo. Você vai pegar a água, né, meu? Eu falo, nossa, a água não dá pra beber agora não, hein? Chupar a água, né? Nossa Senhora. Bom sentido, hein, Flávio? Vai não, hein? Agora uma empresa que me deixa encantado também é a Fugalge. Eu sou suspeita para falar. A Fugalge, ela é encantadora. Eu conheci a Fugalge lá no ano de 2000, né? E eles começaram com um penta e tudo mais, era um penta de caixinha, uma caixinha preta. E os caras evoluíram muito, só que a filosofia dos caras tem empatia com o cliente. Então eu falo que eles têm um controlador digital. A gente não usa outro, a gente só consegue usar a Fugalge. Que é muito mais simples, muito mais direto, muito mais rápido, prático, né? E agora eu falo que está conectado com a internet, né? E uma coisa, Camila, não sei se aconteceu com você, se algum cliente falou com vocês, você sabia que teve cliente que ele não viajava com medo da câmera frigorífica parar? Eu acredito. E hoje com a tecnologia da Fugalge, o cara pode viajar que ele consegue acessar pelo celular, pelo computador. E outra, não é só o dono, né? É o técnico, que nem você tem empresa que presta serviço para essa câmera fria, né? Então, os três ali, né? A empresa, o técnico e o dono, tá os três recebendo a mesma informação. Isso. E o cara pode viajar sossegado, né? Eu percebi ali, parece que a temperatura esquentou lá, você pode olhar. Então, a empresa está sabendo, a empresa já manda o técnico, todo mundo já é interligado. Então, eu falo, essas empresas que apostam no conhecimento, que apostam na educação, elas vão transformar o nosso Brasil. E é isso que a gente precisa. É mesmo. Foi o que você comentou, né? Tá faltando o quê? Profissional. Pressostato, vamos lá? Olha, tem um monte de pressostato aqui. KP15, KP1, KP5, né? Olha aqui. Então, para que servem os pressostatos? Então, assim, os pressostatos são sistemas eletromecânicos que são ajustados através de um programa que a gente ensina em relação a proteger o compressor. Sempre os pressostatos, na grande maioria, protege o compressor ou também pode ser utilizado para controle. Então, por exemplo, esse cara aqui é o KP5, é um pressostato de alta pressão com rearme aqui, ó. Olha o rearme aqui, ó. Rearme manual. Adriano, para que serve esse rearme manual? Cara, eu percebo que é só para chamar o técnico. Chamar o técnico, é isso aí. Só para chamar o técnico. Ela chamou o André para vir aqui, rearma e cobra 500 por visita. É isso aí. Seria mas bom. ele estudou para vir aqui e saber que esse cara desarmou. Então, o pressostato de alta,
Normalmente a gente usa ele para segurança com o rearme manual. Essa orelhinha verde aqui, ó. Então o que eu faço? Eu vejo qual é a faixa de operação de segurança que o meu compressor pode trabalhar com a maior pressão de condensação. Então eu olho num gráfico chamado gráfico do envelope do compressor. Ele que vai dizer para você com quantos graus ou com qual a pressão que o meu compressor tem que desarmar para proteger. Então esse cara aqui vai ligado na linha de descarga do meu compressor. E eu vi lá que eu tenho que ajustar aqui para ele desligar com 300 libras. Então o pressostato ele não sabe de nada. Você que tem que instruir ele. Então eu vou ajustar aqui, né, com quanto eu quero que desarme. Ah, então eu vou desarmar com 300 libras. Então eu venho, ajusto aqui pressão de mola contra a pressão de fluido, e conforme a pressão do fluido subir mais do que a pressão da mola, ele desarma e para o meu compressor através do meu contato elétrico. Desarmou por alto, o compressor não vai funcionar mais. Por quê? Porque o pressostato tem um rearme manual. Manual, tem que ir lá manualmente ligar. Então, se ele desarmar, não vai voltar mais a funcionar o meu compressor. Então, o técnico tem que ir lá, o André vai ter que ir lá ver. Parou por quê? Condensador sujo, o ventilador do meu condensador parou, tampou de sujeira, o cara fechou a casa de máquina porque estava fazendo barulho e tampou ela, subiu a temperatura, o sistema inteligente protegeu. Então, esse ajuste, quem vai dizer para você, é o envelope do compressor. Então, esse cara, o KP1 KP5 com rearme manual, é para proteger o meu compressor, tá? Desarmou por alta, tem que chamar o técnico para entender por que desarmou. Não é só ligar de novo, né, Não é André? só ligar de novo. Por quê? Se eu chegar lá e rearmar, o que acontece? O compressor vai sofrer. Toda vez que você for lá e resetar o sistema, o compressor sofre. Isso aqui indica para nós uma segurança para chamar o técnico, um profissional adequado para isso, e ele vê o porquê está desarmando. Não é simplesmente, isso aqui não desarma sozinho. Não tem ninguém que vai lá. Desarmou por alta pressão, causado por quê? Falta de fluido, por excesso de fluido refrigerante, para às vezes uma manutenção mal feita, motoventilador com danificado e condensador sujo. São os principais problemas que podem acontecer por isso. Tá? Ou um projeto ruim está instalado num lugar que é muito mais quente. Hoje, hoje eu tive num cliente conversando, ele falou, poxa, toda vez que tem verão, meu equipamento não funciona. E no inverno ele funciona bem. Por quê? Calcularam um condensador errado. Então no inverno, todo santo ajuda. Subiu o verãozão, não tem capacidade de trocar calor, a pressão sobe, desarma o compressor. E aí é a segurança do sistema. Pessoal, e só uma dica importante, porque muitas vezes a gente estava brincando aqui que tem que chamar o técnico e tudo mais, né? Então, às vezes, alguém pode interpretar errado isso daí. O que foi o comentário? Por que tem que chamar o técnico? Foi o que eles comentaram. E uma dica importante para você entender, um compressor, ele tem a parte mecânica, que é o compressor, e quem movimenta esse compressor é o motor elétrico. Esse motor elétrico, gente, ele tem partidas por hora. Vamos supor que ele tem 6 partidas por hora. Se você começar a fazer 7, 8, 10 partidas por hora, você vai queimar esse motor elétrico, você vai perder o compressor. Por isso que esse rearme, ele é manual. Por quê? Se for um rearme automático, vai cair a pressão, ele entra de novo. Aí ele sobe e desarma. Cai de novo, ele sobe e desarma. Aí desce, ele entra de novo. Isso vai dar o quê? 8, 10, 12 partidas em uma hora. Na segunda hora, com certeza, você perde o compressor e você para a sua câmara frigorífica. Por isso que esse rearme, normalmente, ele é manual e os fabricantes indicam que seja manual, né? Sim. Com certeza. Por que também? Por que partir várias vezes o compressor pode causar um dano no meu compressor? Porque toda vez que você liga o compressor, você tem um campo magnético e que forma um efeito Joule no meu motor elétrico que gera uma corrente alta por um determinado tempo e quem vai resfriar esse motor é o fluido refrigerante passando. Então, se você parte o compressor, o motor esquenta, ele logo para, não houve tempo de refrigerar. Então, essa partida seguida não refrigera o enrolamento do motor e pode queimar. Né? Nos compressores que têm proteção pelo protetor térmico, o protetor térmico vai atuar. Outra coisa, compressores a pistão, ele começa a comprimir
e para. Começa a comprimir e para. E o vapor separando do óleo no pistão vai encher a minha camisa de óleo. Comprimiu o óleo não é compressível, quebra o compressor. Então, por isso que no máximo 6 partidas por hora o meu compressor. Beleza? Vamos falar do pressostato duplo agora? Então, nós vimos aqui o KP5 de alta com rearme alto manual. Nós temos agora o KP1. O KP1 é um pressostato de baixa pressão. Esse sim é rearme automático. Por quê? Quando atinge as pressões de liga e desliga, ele vai ligar e desligar o meu compressor. Então ele não pode, por exemplo, atingiu a temperatura, desligou o compressor, ele não pode ter rearme manual, senão ele não volta sozinho. Então o meu pressostato de baixa, ele tem que ser rearme automático. Subiu a pressão, liga o meu compressor. Abaixa a pressão, válvula solenoide fechou, recolheu o pump down, ele desliga. Então o KP1 é um pressostato de baixa pressão. E nós temos esses dois caras aqui, ó, junto, que é o KP15. O KP15 é o meu pressostato de alta, o 1, mais o pressostato de baixa, o 5. Então eu tenho o KP1 com o KP5, que é o 15. Esse aqui é um pressostato duplo, claro, ele funciona separado da descarga e da sucção, e ele também tem um rearme manual na alta. Parou por alta pressão, tem que parar o meu compressor. Como que funciona? Como é ajuste? O que é envelope do compressor? Com quanto eu tenho que regular? Eu venho aonde fazer curso, Adriano? Aqui nós somos a curso, gente. Cursos online e curso presencial. Vamos mostrar aqui a solução, então? Vamos lá. Só uma perguntinha. Vamos lá. Eu vi o controlador, já estou apaixonado. Cara, o que é esse negócio aqui, cara? Vamos lá, é isso mesmo. Esse é o nosso dispositivo, é o nosso lançamento, né, o ATCT. Esse dispositivo, ele possui um módulo Wi-Fi, que nem o Fernando comentou. O Wi-Fi, para esse tipo de aplicação, é muito adequado para esse tipo de situação. Porque nos estabelecimentos, normalmente hoje a gente tem um roteador Wi-Fi, então ali a gente vai poder se conectar. Todo controlador, existe uma porta de comunicação lateral aqui, deixa eu mostrar para o pessoal. Essa porta aqui, onde está conectado esse fio, a gente chama de porta TTL. É nada mais do que uma porta serial. E todo controlador da Coel trabalha com o protocolo Modbus RTU. Então, é um protocolo aberto, com as informações todas acessíveis. Então, a gente pode conectar diversos acessórios para fazer o tipo de comunicação externa. Então, até fazer uma observação, sim, né, Celso? Tem clientes que nos buscam falando assim, eu quero conectar o meu produto ao meu sistema. Tá? Isso é uma coisa muito legal das soluções da Coel, que os protocolos são abertos. Então, a gente apoia o cliente a fazer toda essa configuração. Nesse caso, é uma solução pronta para você ligar e usar. Né? Mas isso é uma coisa legal desse segmento. A gente tem perfis muito diferentes de clientes. Então, tem clientes que é um mão na massa e falam, vou desenvolver o meu sistema supervisório. Existe. Existe. Tá? Então, a gente dá o apoio, assim, a documentação para que ele faça toda essa conexão. Isso é uma coisa legal. Muito legal. Tem gente que usa controladores para monitoramento de temperatura ambiente, por exemplo, para gestão de ar-condicionados. Existem empresas que trabalham e ganham dinheiro com isso. Então a gente ajuda essas empresas a fazer a integração dos nossos controladores com os sistemas deles. Ah, que legal, cara. Muito legal. Voltando aqui... Tem também, que eu ouvi falar já, na parte de carga de produto que vai no navio e tudo mais, né? A gente tem também. Ali vai para uma linha mais especial, que trabalha com produtos programáveis, temos soluções programadas para esse tipo de situação. Existem muitos controladores também que podem ser utilizados, né, nesses sistemas, com tipos de alimentações diferentes, com características de configurações diferentes, mas também temos as linhas mais avançadas com programação própria. Então a gente desenvolve o software que vai ali para aquela aplicação dedicada. Que legal. Nossa, estou encantado. Show de bola. Voltando aqui então, a gente tem esse dispositivo, que é a nossa TCT, conectada na porta TTL. E esse dispositivo então trabalha com a tecnologia de comunicação Wi-Fi. E como a gente faz o link, né, o mais importante, como a gente conecta esse controlador por meio, né, desse dispositivo ATCT na rede Wi-Fi do cliente. Para isso a gente tem aqui o nosso celular. O nosso celular hoje que é a ferramenta, hoje, né? A ferramenta que vai fazer esse tipo de conexão. Vou deixar ele aqui do lado. Não sei se vocês conseguem ver. E aqui
a gente tem o nosso aplicativo chamado Coel Online. Vou abrir. Esse Coel precisa pagar ou não? Não, totalmente gratuito. Ó, gente, é gratuito, hein? Se alguém quiser vender isso aí pra você, não compra não, é gratuito, hein? Qual que é a ideia, né? A gente vai disponibilizar um kit Coel Wi-Fi ou Coel conectado, e aí ele vai baixar esse aplicativo lá da Play Store. Baixando esse aplicativo lá da Play Store, vou abrir ele Então eu aqui. entro no app, tem esse aplicativo lá, Perfeito. já posso baixar ele diretamente. Coel Online, Seja exatamente. para Android, seja para iOS. É isso aí. Tá nas duas No plataformas. meu caso aqui, eu estou com um telefone que trabalha com o sistema Android, então vou lá na Play Store, digito Coel Online, instalo esse aplicativo e ele já vai estar pronto para conectar no dispositivo ATCT. Então vamos mostrar aqui o procedimento. Vamos lá. Acabei de abrir o aplicativo, tá? Deixa eu dar um concluído aqui. Ô Flávio, eu posso fazer a prova depois também? Que eu tô aprendendo aqui, hein, Flávio? Pode. Tem até pergunta aqui, viu? Tem. Show de bola, show de bola. Vai mostrando aí que daqui a pouquinho a gente volta na pergunta, para não Beleza. perder a linha aí. Qual que é a ideia do controlador conectado no sistema ATCT? A gente tem um procedimento no controlador para ele entrar em modo de configuração ou modo de pareamento, tá? Que a gente chama de Access Point. Então, qual que é a ideia? A gente vai segurar duas teclas e ele vai entrar nesse modo Access Point. Tecla para cima e para baixo simultaneamente por 5 segundos. Vamos lá. Aperta e segura simultaneamente seta cima e baixo. Ele vai entrar em modo AP. Entrou em modo AP, ele vai ficar por um tempo. Depois ele volta a mostrar a temperatura, tá? Depois a gente faz de novo. Isso daqui pode fazer quantas vezes você quiser. Qual que é a ideia? Eu venho aqui no aplicativo. Tem um maisinho aqui em cima. Não sei se vocês conseguem ver. Esse maisinho é para você adicionar o dispositivo. Então vamos lá, vou apertar nesse maisinho e venho adicionar dispositivo, tá? Aqui ele já começa a procurar o dispositivo. Ele já achou um dispositivo aqui que pode ser conectado. O que eu vou fazer? Eu venho aqui e clico em adicionar. Adicionar. Aqui é a hora que eu vou colocar as credenciais da rede Wi-Fi e a senha, tá? Eu coloquei aqui, é a rede Wi-Fi que eu estou conectado, Sama Curso Live, e aqui eu coloco a senha embaixo, coloquei aqui a senha, bem próximo, e aqui ele já entra em modo de pareamento. Ele já está conectando o módulo ATCT na rede Wi-Fi aqui do SamaCast. Vale comentar, né, Celso, que hoje o pessoal está muito acostumado a conectar lâmpada inteligente, relé inteligente, então é um procedimento muito semelhante, ou seja, a primeira coisa é o seu smartphone é uma ponte, né? Então você vai fazer a comunicação dele com a rede Wi-Fi, faz essa conexão, depois conectou, tá pronto para ser utilizado. Pronto para ser utilizado. É isso aí. Tá? Pode voltar aqui para essa Facilidade na palma da mão. Sim, exatamente. sim. E aí, quando ele conecta, que ele já conectou, aparece esse sinalzinho verde aqui de conectado. Eu posso editar esse nome, né? Aqui eu coloquei o nome E34B, que é o código do controlador. E é só clicar em concluído. E aí, o que vai acontecer? Ele já vai abrir a página de monitoramento desse controlador. Olha que bacana. Com alguns passos, você já conectou o dispositivo na rede e já está pronto para ser utilizado. Qual que é a ideia aqui? A gente tem uma interface principal e aqui eu posso monitorar temperatura ambiente, 23,5, temperatura do evaporador. Esses aqui atrás, que está aqui atrás. Exatamente. Se você segurar um dos sensores aí, ele vai começar a mudar e aí vai ter um tempinho de atualização, ele já vai começar a mudar aqui, ó. Já está mudando. Tá? A ideia, qual que é? Eu apertei aqui sem querer o turbo, ele entrou em modo turbo aqui o controlador. Você vê que a resposta é rápida. Vou voltar aqui para o modo normal. Qual que é a ideia dessa interface? Você tem algumas informações e comandos. Tá? Por meio dessa rodinha aqui na frente, você consegue trocar o set point. Caramba, fácil assim agora? Fácil, fácil. Por meio desses botões, a gente consegue ligar e desligar uma câmera remotamente. Vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos fazer um exemplo. Vou clicar aqui no standby, nesse primeiro botão. Tá? Existe, logicamente, um tempo de retardo até que a informação venha para o dispositivo, mas aí você vê que o controlador já entrou em modo standby, todas as saídas se desativaram, é como se alguém desligasse a câmara frigorífica. Rapaz, o cara atrasou o pagamento do... Já vai ter sequestro de câmara agora. Puxou ideia. Ó, o cliente não me pagou, pera um pouquinho. Não Ao pagar, não? novo mercado que o Adriano abriu agora, sequestro de câmera. Vingança. Olha o expositor que está acontecendo ali, ó. A vingança nunca é plena, viu? Mata a alma em veneno. Deixa eu ter uma dúvida, eu agora tenho uma dúvida.
o controlador ele tá ligado na rede Wi-Fi do cliente. E aí você conecta o celular na mesma rede e aí você consegue controlar. Se eu tiver na minha casa em outra rede, ele funciona também? Vai funcionar. Ela fica totalmente remota. O dispositivo, a TCT, está conectada na rede Wi-Fi do estabelecimento. Que é a internet, que é mundial. Que é a internet. Boa. Se eu tiver na minha casa com 5G lá, ou 4G, eu consigo monitorar como eu estou fazendo aqui Então não atrasa o pagamento, porque vai desligar. Flávio, você viu? Que aula, cara. Amaral Gurgel falando dos detalhes das válvulas, do visor de líquido, filtro, falando do detalhamento da câmera fria, como fazer a manutenção preventiva, corretiva. André Lago falando sobre a parte de controladores, sobre dimensionamento, selecionamento de equipamento. João Alberto, você viu quanta riqueza? Meu, é incrível. Ainda bem que a gente tem essas aulas completas, né? É verdade. Essas lives completas, esses podcasts. É muita coisa. Eu não venho, Adriano, participar do podcast se eu não trouxer aqui o meu caderninho, a minha caneta para ir anotando. Que a gente aprende, né? A gente aprende muito, muito, muito. Você sempre fala, né? Ensinando... Aprende duas vezes. Então foi sensacional. O Celso, o Fernando, você viu, cara, conhecimento, que humildade, cara. Eles são demais. Cara, e os patrocinadores, né? E muito estudo. Os nossos patrocinadores, a Pescan, RLX, Fugalge, cara, o pessoal é monstro. E tem novidade de patrocinador que a gente vai contar mais pra frente, tá? Segura a emoção que o ano de 2024 promete. Nós estamos aqui ainda finalizando. Esses caras são incríveis. Eu tô ansioso pra assistir o próximo. O próximo. E você comentou que vai ter os treinamentos agora em janeiro, primeiro trimestre de 2024. Exato. Tem vaga ainda. Tem. 50% de desconto, divide até em 12 vezes no cartão. É isso aí. Apostila, material didático, aula teórica e aula prática. Mas peraí, então me ajuda. Então o cara veio para Sama Cursos, ele aprendeu o máximo 12 alunos, é um equipamento para cada 2 alunos, o cara vai sair sabendo, por quê? Cara, eu tenho André Lago, Cláudio Emílio, Fábio Parravano, são os monstros da refrigeração, são os dinossauros aí no dia a dia, que os caras trabalham no dia a dia, dão aula, os caras têm muito conhecimento e temos todos os equipamentos aqui. Legal, o cara saiu sabendo. E se o cara precisasse se comprar peça, insumo, e agora, cara? Como o cara faz? Então, aí nós temos o Ataca Brasil, né? O Ataca Brasil é uma loja de peças e ferramentas e insumos, a melhor loja, a melhor distribuidora de peças e ferramentas do mercado. Atende todo o Brasil, tá? Então você pode fazer o seu pedido. Várias plataformas famosas aí você consegue encontrar e o atacabrasil.com.br, onde você tem um atendimento diferenciado. Fora os vendedores, né? Queria mandar um abraço para o time de vendedores do Ataca Brasil. Os caras são fera, hein? E fora as promoções, né? Vira e mexe, a gente abre o site, tem um bannerzinho lá de promoção. Então, já faz assim, ó. Coloca atacabrasil.com.br no seu... Na sua URL aí. Tem um QR Code na tela aí. Tem um QR Code já favorita lá pra você não ficar caçando toda hora. Tem uma estrelinha no canto lá, pum, clica na estrelinha, já deixa salvo. Toda vez que você precisar de alguma coisa relacionada a algum item, tem cobre, tem fluido, tem que mais? Tem isolante, tem ferramenta. Tudo que você precisa, absolutamente tudo. Tem o cabo PP que o pessoal usa muito, tem os cabos elétricos. Então, aquilo que o Adriano falou, aqui você aprende a fazer todo o trâmite ali de instalação, manutenção, dimensionamento, tudo que você precisa. E o que vai ali nesse projeto, você encontra no Ataca Brasil. É sensacional. E divide no cartão também, Divide também no cartão. É só chamar o time no site, você tem as especificações claras dos produtos ali para você, todas as informações, e também tem o Fale Conosco lá, é só você chamar, a entrega rápida, garantida, meio de pagamento facilitado, é incrível, né? A gente só tem fera nesse podcast, né, Adriano? Com certeza. Só tem fera. Semana que vem, teremos aí então Mulheres Refrigeristas. Mulher refrigerista, cara. A importância da mulher, a gente sempre comentou, a Sama Cursos, ela tem aí a nossa presidente, né? É uma mulher, e todo o carinho, todo o capricho, todo esse toque, para quem conhece a escola vai poder falar com a gente, né, Adriano? Ela tem o toque feminino e a gente não deixa passar isso em branco, da importância na mulher, não só na hora da instalação, né, Adriano? Onde mais a mulher pode atuar? Sim, cara, porque na realidade, gente, eu sempre falo para vocês, o trabalho que você entrega de manutenção e instalação é 30% da sua empresa.
Os outros 70% é administração, compra, precificação, venda. Eu ter novos clientes, né? Prospectar novos clientes. Olha a palavra bonita, hein? Prospectar novos clientes. Então, o que acontece? Eu preciso da mulher também nessa área. Eu preciso do pessoal de TI. O Flávio comentou aqui, a gente vai falar um pouquinho ainda, na parte da comunicação. Instagram, Facebook, no caso, TikTok. Que mais? No dia a dia, né? Na emissão de nota fiscal quando precisa, ali no acompanhamento, em saber administrar o negócio, né? Às vezes a pessoa tem um funcionário e tal, mas não vamos contar, não vamos dar o spoiler não, né? Vamos deixar, porque semana que vem, dia 26, você vai saber esses assuntos e muito mais coisas aí sobre as mulheres refrigeristas no mercado. É isso aí, Adriano? Com certeza. Gente, quero desejar para vocês um Feliz Natal. Fique com Deus. Que Deus vos acompanhe, abençoe você e toda a sua família. Vem para Sama Cursos e continue sendo o chefe de sua família. Flávio, Feliz Natal para você também, para toda a sua família. Para todo mundo, que o menino Jesus aí possa abençoar e engrandecer todas as famílias. E é isso aí, a família é a base de tudo e com a família você se profissionaliza e você tá mais forte aí no mercado. Bom Natal para você também, Adriano. Bom Natal para todo mundo e até semana que vem.